Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso episódio do Outcast da semana. Hoje com o Dan Santos, beleza, Dan? Fala, gente, beleza pura? Fala, pessoal. Muito obrigado por estar aqui. Eu que agradeço. Dan que a gente conheceu quando veio dar uma força pra gente aqui na gravação, né? O dia que o Ben não pôde estar, tava desaparecido. E aí o Dan veio aqui dar... Então é legal apagar que... o fogo, né? É. O fogo. Você me ligou uma hora antes, né? 1h30, assim. Ô, Dan, você consegue estar aqui uma hora? Chamaram o bombeiro, Tava literalmente. aqui menos de uma hora. Foi legal. Mas bacana você voltando agora como convidado. E fala um pouquinho pra gente da sua trajetória na música, que começou no rock, né? Depois teve banda emo também, essa transição pra música nacional. Conta um pouquinho pra gente da sua trajetória desse começo. Primeiro agradecer, né? O convite de estar aqui. Pô, Muito gostei pra obrigado, caramba é uma quando eu honra. vim. Tô acompanhando as pílulas que vocês postam, né? Indiquei lá o Joãozinho que veio. Então, pô, aqui é demais. Trouxe chocolate pra gente. Delícia, ele é demais. O Joãozinho é demais. E é muito bom estar aqui, cara, somando forças com vocês, na resistência da produção de conteúdo, de falar de música, de arte, da troca, do olho, né? Que é muito Excelente, importante, isso aí. né? Sem dúvida nenhuma, fundamental. E é isso, cara. Eu sou músico, né? Eu toco desde criança. Comecei a tocar com os irmãos do meu... os amigos do meu irmão, que iam em casa. Meu irmão tava, acho que na sexta série, assim. E aí ele começou a tocar com a galera da escola e eles iam lá em casa tocar. E aí eu pequenininho lá pedia, eu sempre quis tocar, tá ligado? Na verdade, olha aqui, a curiosidade, era pra eu ser baterista. Eu sempre quis tocar batera, né? Quando eu era pequeno. E aí minha família se mudou de casa. Eu lembro que quando a gente tava procurando casa, assim, eu ainda ficava falando pros corretores, não, mas tem que ter um quarto pra eu tocar bateria, não sei o quê. Não sei o quê e tal. Aí a gente se mudou, o pessoal começou a ir lá em casa tocar, eu comecei a tocar com eles. E aí meu pai me deu um violão, né? Que era muito mais fácil do que dar uma bateria, né? Com certeza. Eu esqueci, era um violãozinho tonante de R$30, que ele comprou de um dos moleques que ia lá em casa. Eu ia brincar que o que fez você despertar pro violão foi aqueles violãozinhos mexicanos que a gente ganhava quando era criança. E pior que eu não sei se eu acho que quando eu era pequeno eu nem tinha. Meu filho tem um monte desses pequenininhos assim. Sim. Mas eu acho que eu nem tinha, cara, um instrumentinho pequeno. Quando eu era criança, meus pais me davam arco e flecha. Eu tinha, todo Natal eu pedia arco e flecha. Aí eles davam o mesmo presente que era fácil. Aí com 10 anos que começou esse lance de tocar, ganhei esse violãozinho. Aí era, não tinha internet, né? Era escola da revistinha, né? Verdade. Tocar lá aquele cifras e paralamas. acordes, né? Cara, baixo acima, baixo acima, acima, baixo, baixo cima. Cifras tudo errado, ali a gente também tava tudo certo. Verdade. Tocando desde as coisas normais, assim, de revistinha, né? Que era um Paralamas, um Legião. Jota Quest, um Legião. Aí fui indo mais pra um Nirvana, um Iron, né, pô? Quem que começou a tocar ainda tocava Fear of the Dark, Nossa, né? Tinha que sem tocar, dúvida né? nenhuma, vez aquele dedilhado E da aí depois introdução. fui indo pra guitarra e fui indo pro metal mesmo, né? Então toquei tudo isso, assim, tipo Iron, Megadeth, Metallica, Ozzy. É legal que você tá falando aí uma crescente de dificuldade técnica, né? Porque, por É exemplo, o verdade. Nirvana é ótimo, mas é mais fácil de você tocar. Agora um Iron, um Megadeth, já começa pô, mais Mustaine técnico lá, mesmo, pô, né? uns riffzão muito louco e tal. Eu era mais rifeiro, nunca fui de solo, assim. Nunca tive aptidão pra solo e nem interesse, assim. Sim. Então eu toquei, assim, dos meus 11, que acho que eu comecei a tocar guitarra, até os meus 15. Só essa parada. Uns melódicos, pô, Rhapsody, tá ligado? Sei. Nightwish. Até umas coisas mais, tipo um System, pô, eu gosto pra caralho de System. Voltei até a Sim. tocar agora rock. E peguei um System, assim, pra tocar, que é demais, né? System é foda. Aí com 15 anos a música começou a ter um lance mais social, né? Eu sempre fui o cara do violão. Então quando eu entrei no ensino médio, eu tive um problema, eu tive retardo de crescimento, né? Eu sempre fui... tive, né? Tive e tenho, né? Mas eu não vou esquecer quando eu... Isso daqui é para ser zoado, né? Quando eu entrei, eu fiz médio em escola técnica, em ETEC, tá ligado? Ah, fez igual a também. gente. Vocês também? Camargo, Camargo lá na Aranha, na Moca. Ah, que legal. Eu fiz no Basilides, ali na Vila Leopoldina. Basilides de Godoy. Aí eu entrei pro médio lá e não vou esquecer que o primeiro dia de aula a inspetora achava que eu era irmão de alguém. Você tá perdido, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, não, eu sou do primeiro B. Falei, Dalo, não, você tá falando sério? Uma coisa... Eu Gente, era tem um muito golpista pequeno. aqui, alguém traz documentação. O Ben Chama- da nossa chama- equipe teve um problema parecido. Com ele foi o contrário, né? De ter sido expulso do maternal por ele ser muito grande. Os caras falaram, pô, você não tá na oitava série já? Lembra aquele de bigode? Veio buscar seu filho? Caralho.
E aí o violão começou a ir... Tinha um violão na escola, começa por aí. Não sei se lá também tinha. Você deixava a carteirinha e pegava o violão. Ah, lá não. Isso Aí tinha eu- no Senai. No Senai tinha, né? Lembra? Que tinha Pô, violão não no lembro de Senai? violino. Lá tinha. Na minha escola da tinha uma hora. galera do Senai. Aham. Era uma parceria, né? Senai e ETEC, né? Aham. E aí eu comecei a tocar na escola e comecei por umas coisas mais acessíveis, mais leves, né? Pra um hardcore, pra um Charlie Brown, pra um Blink, pra um Green Day. E aí eu fui indo pra esse lado que foi bem no boom do emo, né? Eu ia comentar isso, né, essa questão cronológica que pela sua idade, pela fase que você tá descrevendo, foi bem naquele aí. Porque, porra, Foi no teve a época do comecinho. auge ali do Blink, meu, e todo mundo se amarrava, Eu peguei né? do comecinho Aham. do comecinho, cara. Peguei do comecinho do comecinho. Pô, CPM, quando eles lançaram aquele lá do fez Regional muito Let's sucesso. Go, Porra, eu lá, adoro que essa eu acho que o música. segundo. Pô, esse daí é demais. Até hoje eu gosto, cara, de muita coisa, assim. Então, a gente era mais hardcore. E como eu tinha essa veia do metal, então a gente tinha uns riffs mais pesados, a gente Sim. não era tão levezinho assim, não era... Aham. E a gente parou, foram 3 anos de banda, era Banda Holiday o nome, né? Eu comecei Ótimo com essa... nome. Ótimo nome. Esse nome veio de uma viagem pra Tuiuti, que é uma cidade do interior. Uhum. A gente foi os 4, que eram os 4 amigos lá que tocava, eu, o Dani, um beijo pra vocês. Dani Underdog, o Johnny e o Rick. E a gente já tocava, assim, tava querendo montar a banda. Eu tinha uma banda que chamava The Secret, por causa da porra do The Secret mesmo. Né? sei, Que sei. depois estourou, eu tinha lido um roteiro, assim, um bagulho em texto, assim, inteiro. Bagulho, eu sempre flertei com esse lance de filosofia, assim, e tal. Legal. E aí aquilo, pô, o nome da banda vai ser The Secret. Aí a gente se juntou numa viagem, num feriado, ficamos tocando, foi tipo aquela coisa bem de American Pie, assim, sabe? Uma viagem muito louca que você nunca vai esquecer. Faz merda pra caralho e tal. Demais. E aí a gente acabou batizando de Holiday, em homenagem a esse dia, assim. E aí ficou, embora só eu fiquei dos integrantes que fundaram a banda, no final da banda, né, depois de 3 anos. E aí a gente parou a banda na época que tava no auge do colorido, Sei. do cine e tal. A gente já tinha uma produtorazinha pequena, já tinha passado por uma ou duas, assim, porque esse mercado era muito picareta, né? Fica a dica aí, você tá nessa daí, toma cuidado aí que a galera só quer levar seu dinheiro. Tem maneiras bem melhores de tocar e ganhar dinheiro e não igual pagar os outros. quem agencia jogador de futebol que tá começando, né, molecado, que Cara, tem, ganha mó dinheiro, é absurdo. É impressionante, né? Os caras fazem umas paradas que é esdrúxulo. Você tinha Vender comentado ingresso até e antes tal, mesmo né? com a gente que a banda tava num momento de Tava num certa momento legal, a relevância, gente né? não era, tava começando a ter uma relevância, a gente já tinha uma produtorazinha, os nossos shows estavam começando a ser cobrados, Aham. então era pouquinho, era, sei lá, R$300 pra banda, na época. Não, porra. Tá que na época era R$300, era outro dinheiro, mas era pouquinho, sabe, era Verdade. pouquinho, a gente usava pra pagar ensaio, tipo, Uhum. a gente era muito do corre. Eu, na época, ainda que, pô, a gente no colégio, eu vendia chocolate na escola pra pagar ensaio. Sim. Então, tipo, a gente era, porra, sangue no zóio, assim, isso eu sempre fui o cara que nem tô aqui, né, o famoso palestrinha, né? Isso me abriu muitas portas, inclusive o Magi que tá aqui, né, foi na palestrinha, né, meu Magi, meu querido, tá lá ouvindo, né? E Foi até na palestrinha perguntar que isso, já que você convenci ele. comentou, né? Que a sua história com a música tá bem ligada aqui com o estúdio e com o Magi também. Fala um pouquinho pra gente como você conheceu ele, que a história é muito O bacana. Magi foi um dos grandes parceiros aí que a música me trouxe, cara, foi uma parada bem doida, porque eu já tinha minhas músicas, mas eu não tinha pretensão de gravar, assim, pretensão nenhuma. Quando eu conheci o Magi, eu já tinha passado, depois dessa época do rock, eu fui estudar música, depois eu fiz técnico em canto, depois eu comecei a viver de música, depois de 1 ano e meio vivendo já de música, tocando em bar, assim, aquele bar convencional que a gente toca pra caralho, não ganha nada, e, porra, mó trampo difícil, eu comecei a estudar com o Daniel Altman, que é um violonista de 7 cordas, música, e aí ele até então não conhecia nenhum músico. Foi o primeiro músico que eu conheci que vivia de música e que, pô, falou, Dan, dá pra ganhar dinheiro com música, dá pra viver, tem que estudar aqui, tem que fazer o triplo que todo mundo mais rola. Vem na minha. O cara me abraçou, eu fiz 3 anos e meio de aula com ele. Foi tipo um pupilo dele, assim, me abraçou demais, assim. Depois a gente volta nisso daí que é legal. Então, quando eu conheci o Magi, eu já tava em outro universo, assim, pô, já tocava choro, já tocava... já tinha estudado um pouco da música popular brasileira, o que me, tipo... O que me ajudou a eu me estabilizar um pouco mais como músico e viver de música, trabalhar com os outros, tocar e tal, foi estudar um pouco da música brasileira. Desde, tipo, sei lá, você pegar o básico pra uma bossa nova, pegar uma coisa de cada gênero, até você aprofundar um pouco mais, pô, samba, o que é samba?
Pô, tem vários tipos de samba. Tem o samba de Sim. break, o samba de roda, tem o samba do recôncavo vaiano, o samba chula, tem o... Vamos estudar forró. O que que é forró? Pô, tem o chachado, tem o baião, tem o shot, tem o... Aham. né? Uhum. E aí vamos falar do maracatu, vamos falar de não sei o quê. Então isso vai dando uma bagagem, né? A música brasileira, o violão popular brasileiro é muito rico, né? A gente Nossa, tem uma grande fantástico. história, assim, né? Tipo, gente sai do mundo inteiro pra vir aqui pra entender o que que a gente faz, né? Um jeito Não, muito peculiar, né? De... E eu imagino que o ganho foi não só técnico, mas até mesmo eu que tenho, não sei o que você crê ou pensa, mas eu que tenho essa crença espiritual, acho que até espiritualmente falando, deve ter sido motivador, né? Porque Total. quando a gente começa a entender a riqueza, isso em partes, né? Porque para entender de fato, assim, tem que estudar muito, muito, muito e a fundo, mas quando você começa a abrir É um essa boom. visão, você fala, Que mundo é "Caramba, esse? Você fala, fascinante, né?" caramba, é. E eu era do rock, né, cara? Aham. O rock é incrível, ele tem todos os apelos dele, que são demais, mas em muita coisa o rock ele é um pouco limitado, assim, Meio né? clubista, pra a galera do isso, rock, é só rock. Isso, né? Existe um pouco dessa caixinha, e sem julgamento de valores, porque eu gosto pra caramba, mas o meu lance foi na ETEC, quando eu tava fazendo curso de música, eu sempre fui um mó bicho do mato, nunca ouvi rádio, nunca fui assistir TV, então eu nunca conheci as coisas que todo mundo conhece. Eu fui conhecer Tim Maia com 20 anos. Uhum. E quando eu tava nesse curso e teve a aula de História da Música, a gente começou desde a era do rádio, passou um pouquinho pelo choro, era do rádio e fomos fazendo essa construção. Na hora que chegou na Bossa Nova, e eu lembro desse marco, como todo mundo, é até clichê, né? Na hora que eu vi lá João Gilberto com a Chega de Saudade, foi esse soco, assim, eu tipo, falei, cara... E pô, eu já tinha 12 anos de música, eu falei, cara... Me apaixonei. E por eu música. acho- Olha, era aí. Olha que doideira. E eu acho que não é nem que é clichê, é que é tão maravilhoso que não tem é como difícil fugir, isso. cara, não tem como O cara que fugir. tem o mínimo de percepção artística É não você comer um reconhecer. chocolatão sensacional, é você tomar uma cerveja boa e não se apaixonar. Isso, Não tem como, é o exatamente. meu brasileiro, né? Você vê uma mulher passando na rua, não sabe, é brincadeira, meu amor, se eu puder editar isso aí, tá bom? Eu não posso dormir no sofá, porque eu tô doendo as costas. Foi isso mesmo, cara, sério, porque as cores, a escolha de notas, assim... No rock isso ficou um pouco mais omisso, e também você precisa de bandas que, por exemplo, que a gente falou do Red Hot, né? Red Hot é uma banda que ela explora fronteiras, né? Ela junta uma coisa mais do peso do rock com outras coisas, né? Minha banda Não é preferida, qualquer inclusive, banda, só pra bom constar. demais, cara, Boa. bom demais. Então não era qualquer banda que era assim na época, né? Sim. Que se permitia usar, que nem eu falei do System, Sim, né? verdade. Do Sword. Pô, o System também. Eles, pô, você pegava cada Tanto música, que era um quando universo. chegou, chamou a e- atenção de todo mundo. É, Porque cara, falou, bateu "Caralho, no os negócio e caras falei, são- pera, uma coisa nova. Eu sempre tive esse lance do... E eu até lembro do podcast do João, que ele também tem essa... Pô, Aham. eu sou fã do Múltiplas Cores do João. Aham. Esse EP dele é incrível. Quando ele lançou, eu falei, cara, você fez uma coisa... Porque é pretensão falar esse lance de novo, né, velho? Fala, tipo, eu tô fazendo uma coisa... Mas realmente ele conseguiu misturar Uma coisa com elementos identidade, modernos com o antigo de uma maneira... Eu falava, contemporânea. Eu sou fã do cara. Aham. Então eu sempre tive esse bichinho, assim, sabe? Quando Por coisas surgiu o Linkin autênticas, Park. Pô, era do diferentes. metal, mas quando surgiu o Linkin Park, eu Aham. falei, caralho, que é isso, cara? Aham. Que gênios os caras, vai misturar o rap com o rock, isso fica demais, né? Um vocal Os melódico, elementos né? de eletrônica. Isso, cara, foi inovador. Então eu sempre tive essa picada. Até me perdi, desculpa. Eu perguntei do. É verdade, foi louco. Não, é uma coisa que eu- Sobre o Magi, como vocês se conheceram. Você falando de espiritualidade, né? O Magi foi um desses marcos pra mim. Eu também sou dessa trupe. Aham. E o Magi foi isso pra mim, cara. Foi um cara que apareceu... Não posso falar isso porque ele tá ali do lado, cara. Eu não posso entregar o ouro assim. Eu vou perder o meu poder de argumentação na nossa relação, cara. Não, cara, ele veio do céu, né? Da onde ele surgiu, eu não sei. É o nosso magão, ele fica doido. É o nosso magão. Ele veio chamando na magia, como diz o Porque foi incrível. Foi num grupo do Face... ele postou procurando gente pra tocar jazz, ele já tava aqui no Brasil, ele ainda não tinha estúdio. Ele veio, né, da Catalunha e trouxe as coisas dele, tava procurando um lugar pra montar o estúdio. Ele não tinha nem alugado aqui, né? E eu respondi e falei, cara, não sou do jazz, mas gostaria muito de conhecer, tô mó a fim de conhecer, não conheço nada. Mas eu tô com um pouco de choro, então, tipo, vamos trocar uma ideia? Ele falou, vamos, vem aqui na minha casa. Ele foi super receptivo, né? Falou, vem aqui na minha casa, a gente toma um café e conversa. E aí eu até falei com ele agora, porque eu lembro do dia, cara, que eu lembro da cena certinha, assim, deu lá na casa dele, eu tenho até uma foto do dia lá que eu tirei. Eu levei meu violão, tirei meu violão lá, aí ele tava no computador, a gente começou a conversar, e eu falei que eu tinha música autoral, eu falei, pô, eu componho minhas músicas, não sei o que e tal.
E ele falou, é mesmo? Mostra aí pra mim. Eu mostrei pra ele 1, 2, 3 músicas, sei lá. E aí, eu lembro que nosso papo, ele me falou uma frase que foi muito icônica pra mim, assim, tipo, até hoje, sabe? E é o que, sempre que nem agora, tô no momento que eu tô distanciado do trabalho artístico, autoral, depois a gente fala disso, eu separo um pouco esse lance do músico profissional do músico artista, né? Ele olhou assim pra mim e falou, cara, suas músicas merecem ser gravadas, elas precisam ser gravadas, cara, você não pensa em gravar e tal. Isso foi muito icônico pra mim, porque a maneira que eu escrevo, embora eu no estudo musical eu tenha desenvolvido, e que nem a gente tava falando ali de compor, que ele falou, pô, você tem facilidade, é porque além da facilidade eu desenvolvi, né, tipo, estudei as técnicas de composição que facilitam, né, a gente simplesmente pegar aqui e compor uma música na hora. Mas as minhas composições eu permito só fazer quando eu tenho algo pra dizer. E é sempre pra mim, é algo pra dizer pra mim, né? Sempre, minhas músicas flertam muito com esse lance Do autoconhecimento. do autoconhecimento, da luta interna diária, né? Da guerra que a gente vive entre o externo e o interno. Sim, com Da nossa certeza. leitura do mundo, alcançar seus objetivos, ser forte, ser fraco, né? E aí ele sentiu isso, né? Ele sentiu isso. Ao mesmo tempo, tinha esse lance meio inventivo e de violão, como, pô, eu estudei, tocava bastante coisa, assim. Então, eu sempre me proponho, na maneira de interpretar as músicas, levar pra um lugar que não seja tão dentro da caixinha que a gente tá acostumado. Excelente. E aí, acho que isso bateu no ouvido dele. E aí, eu nunca pensei nisso, né? Na versão ao contrária, né? Porque uma coisa é eu fazendo músicas que falam de mim, ou de algo que eu acredito, etc e tal. Outra coisa é depois que ela nasceu, dar o devido respeito pra aquele momento que ela nasceu, né? Olhar pra um outro ângulo, né? A música, pra mim, até hoje mesmo, embora depois que eu lancei meus sons, e agora depois dessa temporada de lives diárias, eu vivi várias coisas que me levam a pensar um pouco diferente do impacto que a gente tem na vida das pessoas. Eu sempre estive imerso no impacto da minha vida, na minha cabeça, sabe? Então eu sempre fiz um show preocupado em como eu tô executando, não tão preocupada. As noias, né, cara? A gente tem o Sim, demônio claro. na... Com as questões externas, Aqui, né, né? E às vezes, se você consegue se focar para desempenhar o seu papel da forma mais consciente, mais competente possível, aí morre as neuras. Né? É isso. Então eu sempre... E aí, até depois do lançamento, posso falar um pouco disso, assim, da repercussão e como que a gente lançou. Teve várias coisas legais que rolaram, assim, no lançamento. Do tipo, eu toquei 6 meses na Band FM e um deles, uma das minhas músicas, ficou em 24ª mais pedida da rádio. Eu dei uma entrevista na rádio e uma mulher ligou lá, depois eu falo desse depoimento, ligou lá e deu um puta depoimento que eu quase chorei, assim. Tipo... Aí a música, eu comecei a entender que eu também sou um veículo, né? O Lenin fala muito disso, né? Embora ele seja um cara cético, olha que doideira, né? É um cara cético, mas ele acredita nessa função de ser um veículo, né? E aí eu comecei a perceber, o próprio Magi, a gente fez um show uma vez, no meu autoral, no Casinha 68, e ele levou um casal de amigos dele. E eles estavam passando por dificuldades e tal, assim, não estavam num momento muito bom. E aí na hora que eu comecei o show, eu falei assim, pô, gente, eu sou Dan Santos, né, vim aqui trazer minhas composições, o meu trabalho fala disso, daquilo, e eu espero que vocês saiam daqui um pouco melhor do que quando vocês chegaram. O objetivo desse trabalho é trazer essa reflexão, né, da gente olhar para algumas coisas, mas com essa leveza de que, pô, tá tudo bem, que vai ficar tudo bem, né? E aí foi um barato porque, principalmente o autoral, pra mim, sempre foi um pouco mais difícil do que... Eu sempre trabalhei tocando e cantando. Mas as minhas músicas sempre tiveram... Pelo contrário, geralmente a galera fala que é mais fácil, né? Cantar as próprias músicas. Pra mim sempre foi mais difícil. Porque tem uma carga pessoal muito grande ali, né? Eu quando às vezes eu tô viajando, assim... Eu nunca brinquei, assim, tive banda em adolescência, de curso de inglês, esse tipo de coisa, né? Não sei o que o futuro me reserva, né? É porque eu amo muito música, mas nunca estudei de fato, né? Mas quando eu penso sobre a responsabilidade de cantar, e quando eu mesmo em casa, às vezes, tô cantando uma música que, tipo, me toca muito e tudo mais, eu falo, caralho, mano, se eu fosse fazer um show, eu com certeza ia chorar cantando essa música, velho. Então, eu imagino, assim, essa dificuldade numa linha desse sentido, né? Sim. Porque traz lembranças de uma carga emocional, né? Não necessariamente tô falando de chorar, de qualquer coisa assim, mas de manter o tem foco, uma... né? Que a música em geral já fez isso, né? O fazer artístico, ele tem muito disso. Só que vocês, né? O fato da gente se expor, né? A gente tá na frente e já flerta com os seus alicerces. Sim, o canto tem muito disso, né? Os alicerces do canto estão muito ligados com a maneira que você se enxerga.
Sim. No canto, você pode, como que a gente vê, principalmente na música pop, né? Você pode vestir um personagem, fakear e tudo mais. Mas mesmo quando você veste um personagem e você fakeia, você tá mostrando que é você vestindo um personagem fakeando, né? É a sua versão daquele personagem. É você ali, então existe, né, essa lance. Então, nas minhas execuções, ao longo do pouco que eu fiz no autoral, sempre teve um pouco dessa... o próprio fazer ali, de estar tocando e cantando, lidava com as minhas inseguranças. Músicas falando de inseguranças que eu cantava tremendo o queixo. Literalmente, assim. E aí foi um barato desse show, porque a gente fez e pra mim foi um show difícil, né? Foi muito bom, o resultado foi muito bom, mas ao longo do tempo, hoje já não é mais assim. Eu consegui, graças a Deus, eu consegui ao longo dos anos me livrar um pouco das travas que eu tinha, principalmente pra cantar. Mas na época foi difícil e foi muito engraçado porque esse casal de amigo deles, quando terminou o show, veio me abordar. Aí eles falaram duas coisas. Falou, Dan, a gente queria falar duas coisas pra você. Ó, a gente não tava muito legal quando a gente chegou. E o que você falou de tá melhor funcionou. Cara, obrigado. Suas músicas são incríveis. Isso, puta, cara, foi um puta abraço. E o segundo comentário foi, cara, como é que você faz isso? Porque parece que você não tá nem um pouco preocupado com o que você tá tocando, você tá cantando, que você tá totalmente na música. Aí eu comecei a dar risada ali pro Magia e falei, velho, eu até quebrei a magia. Depois ele me falou, cara, você não precisava ter quebrado a magia dos caras, né? Mas eu falei, você tá maluca? Eu tava aqui cantando tremendo queixo. Mas eu me identifico muito, porque eu já fiz trabalho assim de apresentação, de ter que falar em público e tudo isso. E exatamente, por dentro você é igual o cachorrinho que tá na rua abandonado. E aí quem tá olhando de fora, cara, o que leva pra aquela discussão filosófica, o que é coragem, né? A coragem é a ausência do medo, né? O grande clichê da discussão é não, né? Isso, a diferença da coragem é o cara que em cima do medo, ele não deixa de Exatamente. se mexer, né? Ele vai lá e faz da melhor maneira possível, né? Embora a gente tenha aquela outra coragem, que é aquela coragem do leão, né? Do cara que se... Não, manda aqui que o pai é pica. Mas eu sempre fui mais do time do cachorro chutado ali mesmo. Mas que também, tipo, na hora que precisa late, morde, né? Isso. E também não passa importante, fome. Ele vai lá claro, e faz o que ele tem que fazer claro. pra não passar fome. Eu sempre estive mais aí nesse lugar. Então, é incrível. Magia, a gente viveu coisas incríveis. Cara, a gente ficou 1 ano aqui nesse estúdio, que não era bem assim ainda, né? Produzindo minhas músicas. Eu vinha aqui uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas, porque eu não sabia como eu queria minhas músicas, eu não sabia que tipo de arranjo, só que eu sabia o que eu não queria. Sim. Eu fui super chato. O Joãozinho aqui, né, falou do processo dele com Magia, ele falou, cara, o Magia teve muita paciência comigo, porque eu fui muito chato, que eu queria daquele jeito, aquela notinha, não quis abrir mão e tal. Com o Magi, ele não foi nem... Ele foi um santo de me aguentar. Primeiro que eu sou, né, hiperativo, eu ficava, imagina, ele lá arranjando do lado dele, mano, falando, batendo... bombando. Falando pra cacete, ele, Dan... Cala a boca, meu mano. Dá uma segurada. Cara, um era difícil. Mas ao mesmo tempo, como eu estudava música e já estudava... Eu ainda fui um pouco mais fundo, eu tinha um pouco desse estudo da música mais rebuscada, que tem uma preocupação estética de saída da zona de né? A gente estudando, sei lá, né? Estudando um Tom Jobim, um João Bosco, um Djavan, embora, né? Mesmo as partes mais pop e as partes mais embaixo, aquele discurso de tentar fazer uma música que tenha também esse peso musical e tal. Mas isso levou, e foi muito legal, porque o Magia, ele vinha de outra referência, né, velho? Eu vinha da música brasileira, do estudo, eu tava nessa época de estudo de música brasileira pra cacete, e eu queria fazer um som que trouxesse tudo isso, mas que não soasse um disco de música brasileira. Que na época que eu lancei também tava muito, na época que a gente fez, tava muito comum esse lance da brasilidade ali, né? Por exemplo, aquela... Como que é a referência da música? Do Gilsons lá? Que tá estourada pra caramba. Puta, sabe, eu gosto de uma né? música desse chamada que é Algum Ritmo, mas não sei se é essa que você tá falando. É aquela... Me leva, amor, você vai querer... sei. Por você. É uma música brasileira, né? Você ouve a brasilidade ali, né? Sim. Então eu tentei... O que eu queria com ele era que a gente conseguisse trabalhar, só que também vindo do rock. Então também tinha esse peso ali. Embora não que... né? O meu som não tava ali nada a ver. Mas ele tinha essa carga. E aí foi mó legal porque o Magia, ele vinha de outra influência, né? Ele vinha do jazz, ele ia de outro país, ele tinha outra referência. Então foi um processo de negociação o tempo todo. De troca constante. Até porque a gente fez a produção juntos, né? A gente produziu esse EP juntos, ele que arranjou. Mas eu tava ali na orelha dele, a cada nota ali. Porra, não, vamos fazer assim, ó, vamos tentar mudar esse ritmo. E se a gente colocar aqui, e se a gente fizer isso e tal? Ouve essa música aqui, ó, vamos pensar nessa... Ó,
Eu não vou esquecer quando eu apresentei pra ele o maracatu. Uhum. Eu fiz um estudo, trouxe um monte de rítmica de maracatu, trouxe um monte de áudios, trouxe músicas que tinham mais ou menos a referência. Sim. O maracatu é isso, cara. Eu quero que soe mais ou menos por aqui, mas sem soar. Então a gente chegou num som que eu gosto muito porque ele é um som que não deixa de ser pop. Não, embora ele ache que tem esse potencial, eu não acho tanto um som, não acho um som de rádio, embora tenha tocado. Uhum. Não acho tanto um som assim de grande massa, talvez. Mas também não é um som das minhas referências, tá longe disso, né? Tá ligado? Demais. Isso é muito doido. Uhum. Porque a gente se receita permitiu única, né? fazer o que o som pedia, da forma que ele pedia, Sim. se entregar ali. Foi bem legal, cara. A instrumentação é tipo meio de jazz. É piano, violão, guitarra e baixo. Tem música que não tem guitarra, tem música que tem. Mas fazendo música brasileira. Então, tipo, por exemplo, tem uma música lá que é uma mistura de maracatu, baião e ijexá. Só que o ijexá tá no piano, no refrão, fazendo tchacum, tchacum, tchim, pum, pim. Então, tipo, pra pessoa que não estuda, ela nem tá ligada do que tá rolando ali. Mas pra pessoa que já tem um pouco mais de coisa, fala, caramba, olha isso daqui e tal. Aquele elemento, né? É bem legal. Legal. Assim. Demais. E dá pra ver, assim, o João também falou super bem do Magia, a importância dele nesse processo de vocês. Então, pessoal, se vocês quiserem produzir música, Venham pro estúdio aqui. Exatamente, acredito que vocês, se tinham ainda alguma dúvida, agora estão totalmente convencidos. E mesmo com a gente, pô, a força que o pessoal dá, o Magia, dá vários toques, valeu, Magia. Não, Magão, sim, com né? certeza. Começa a Magão, chamar de ele Magão. gosta, ele adora. Pode chamar porque ele até prefere. Ele prefere. Ele prefere. Cometi a gafe de ficar chamando ele pelo nome. E falar que ele é espanhol. Falar que ele é espanhol também, que catalão adora ser chamado de espanhol. Bom saber, vou anotar até aqui. Não, mas o Magia, ele é muito... O Magia e o Fê, né? Eles são muito cuidadosos e o que a gente tá acostumado é com a impessoalidade, né? Ainda mais com o lance de dinheiro, né? Então, a pessoa só quer resolver o problema e ganhar o dinheiro. E vai embora, né? Eles não, cara, tipo, não importa se vai valer a pena financeiramente ou não, cara. Claro que a gente tenta fazer, mas eu vou dar o que precisa pra esse trabalho. Eu vou ficar, então, que naquele dia que eu filmei, você viu? Eu fiquei, cara, pera, ó, mano, não tenho como resolver isso, mas vamos tentar aqui e tal. Então é por isso que a gente trabalha junto, que a gente tem essa parceria já de tanto tempo, que eu confio nele. Eu não pretendia gravar, as minhas músicas eram muito pessoais, eu já tinha elas há muitos anos. E aí, quando eu conheci ele, eu senti essa coisa espiritual de falar, cara, eu posso abrir, né? confiar e abrir meu mundo. Isso pra ele foi um puta peso, porque, pô, eu abri meu mundo pra ele, né? Com todas as minhas fraquezas e tal. E ele me abraçou e falou, não, vamos lá. Vamos mexer onde precisa, né? E cara, foi incrível. Foi um processo incrível, pesado, trabalhoso, como tudo que tem que ser alicerçado né? Como tudo que compensa. Eu admiro muito esse padrão de vocês, de excelência, que acredito que até bate... Coincidentemente, ontem o Magia estava usando uma camisa escrito excelência também é uma forma de protesto. Eu achei isso fantástico, guardei, né? E agora você falando sobre isso, eu achei interessante de mencionar. Então, mais uma vez aí, pessoal, ó, Estúdio aqui é o lugar. Vem pra cá. E agora eu queria fazer um certo hiato ali na parte musical, que uma coisa que você compartilhou com a gente em um bate-papo antes do programa, né? Foi a sua versatilidade na caminhada profissional, que você já trabalhou como corretor no telemarketing, e a gente sempre fala, né, sobre, você disse que era do corre, tanto na banda e na vida mesmo, né? Porque para conciliar, muitas vezes, o interesse artístico com a condição real de mundo, as oportunidades de trabalho, a gente tem que, né, faz um pouco daqui, faz um pouco dali. Então, eu queria que você falasse sobre essa sua trajetória profissional e até mesmo como isso acrescentou para você na carreira artística. Pergunta perfeita, mano. Olha, cara, né, velho? Por isso que eu tô do lado de cá e os caras tá do lado de lá, né? Cara, você até citou uma coisa muito importante, né? Quando eu era da banda, né, eu que era eu que fazia tudo, velho. Tá ligado? Aquele cara que mete o louco na cara de pau, tudo, conversa. Isso. Eu fazia tudo desde, cara, fazer um MySpace, fazer logo. Eu tinha um Nextel, né? Que era a época do Nextel. De 400 minutos pra ficar falando com um contratante. E eu trabalhava numa agência. E fazia faculdade à noite. De madrugada a gente ensaiava, velho. Eu saía da... Eu trabalhava eu moro na Vila dos Remédios. Que é ali perto sei lá, do Parque Vila Lobos. Sim. Do Ceasa. Perto do Ceasa. Trabalhava na Barra Funda e estudava no Morumbi. Então eu chegava em casa geralmente 1h da manhã. Quando a gente tinha show sexta, sábado, domingo, aí eu saía de lá e ia pro estúdio, ensaiava até 4h da manhã, até passar busão, voltava pra casa, dormia 2 horas e ia trabalhar. Eu sempre fui do corre. E uma das agências que eu trampei, que foi a melhor agência que eu já trabalhei, A2 Comunicação. Os caras são incríveis, gosto muito, embora já trocou a equipe, lá é incrível. Eu era estagiário e não fui efetivado.
E eu tenho certeza que, porque eu tomei vários feedbacks, era isso, cara. Eu tava lá fazendo trampo, eu levantava e ia vender um show, tá ligado? Eu ficava respondendo Fotolog o dia inteiro, falando com fã, comunidade do Orkut, que era essa época, né? Já, a nossa banda rolou até onde rolou por conta dessa pressão digital, de conectar as pessoas. Funcionou muito, assim, sabe? Isso foi muito legal. E eu assim, tipo... eu achei um ponto bem legal de você tocar, porque tem muita gente que tem aquele fogo de palha, né? Tipo, eu quero fazer uma banda, não sei o quê. Aí 2 semanas, tipo, 2 pessoas comentaram. Aí o cara já larga a mão. Não, como cara, se não. as bandas já começassem Na época eu no fazia ápice, o né? quê? Tem que Cara, bater era... mesmo... Eu gostava muito do NX0. Aham. Eu entrava no Fotolog deles, do Fresno e do Strike, geralmente, de mais alguma outra banda que tava tal. Aí tinha lá 150 comentários na foto. Eu ia um por um, mandando, oi Amanda, tudo bem? Eu vi você no Fotolog do NX0, eu gosto pra caramba do som deles, tem um som parecido, a gente acabou de lançar uma música, que já era nosso famoso spam, rolando, só que totalmente manual. Falei, você não quer dar uma olhada e me dizer o que você achou? E a pessoa ouvia, ia lá e voltava, Dan, eu ouvi, adorei, começava a seguir, e aí eu começava a trocar ideia. E aí a gente começava, então, tipo, todo mundo conhecia a banda, assim, era, tipo, um trampo de formiguinhaça, mas isso somado com o lance de eu ser desenrolado, de eu ir lá e falar com os produtores, eu chegava, o cara vinha falar, cara, pra abrir pra banda principal você tem que vender, porque o mercado do rock ainda funciona, eu descobri esses dias, vendendo ingresso, né? Você quer abrir o show da banda, você vai vender ingresso, ou você vai pagar. Na época era mais comum vender ingresso. E eu ainda desenrolava, os caras falavam assim, tipo, sei lá, pra abrir aqui a gente chegou a abrir show, sei lá, do Evo 84. Na época era uma banda grande, né? Verdade. A banda que ia abrir, os caras, mano, tem que vender 60 ingressos. Eu vendia 25, 30. Porque eu ia lá no tete a tete com o cara, funcionava pra caramba, os caras me davam uma moral, então... Eu sempre fui um cara que, inclusive, que nem o Magi, que foi ajudado bastante, assim. O Magi me ajudou pra caramba, sabe? Tipo, ele, eu fiquei 1 ano aqui no estúdio dele sem pagar, vindo pra produzir minhas músicas, saca? Então, esse perfil comunicativo, são as coisas. Aí você falou do lance do trabalho. Como eu trabalhei com design e estudei tanto a parte do estudo, o design é projetar, né? Mais do que você... Independente do que você fazer, design significa projeto. Né? É você ter um objetivo e você conseguir entender o processo que Antes você de precisa tudo, né? para chegar nesse... E a gente que é de ETEC, a gente também teve lá a metodologia. Sim, e verdade. isso, eu tive no ensino médio, eu tive no técnico, fiz 2 técnicos, então eu tive em 2 técnicos. Então isso ajudou a construir uma base de eu entender que as coisas têm que ser mapeadas de ponta a ponta e a liberdade para produzir, porque o músico hoje que nem aqui, né? Não tem uma câmera de vídeo, que não consegue fazer um flyer, que não consegue, ele tem que pagar alguém para fazer. Verdade. Então, isso, eu não tenho o que falar, assim, graças a Deus eu fiz a caminhada que eu fiz, passei pelo design por muito tempo, e isso me ajudou até hoje a ter uma liberdade que eu não preciso pagar outra pessoa pra fazer. Gostaria, né, de ter essa estrutura, mas como músico independente vivendo no Brasil, a gente tem que fazer feira de livro, tem que ser corretor, tem que vender o show, tem que limpar, tem que carregar o equipamento, tem que emitir a nota, tem que tudo, né, cara? Não Tem que viver boi. como uma boa mãe brasileira. Como uma né? boa mãe brasileira. Porque eu Que é vejo, isso, né? cara. Eu vejo, É eu isso, acho que é uma cara. boa Verdade, analogia, verdade. que abraça Isso. muito e sempre dá Um olho no conta. gato, outro no peixe, outro na comida que tá no fogo, no carteiro pra não perder a encomenda. Era isso, Mas- cara. Eu achei demais os pontos que você tocou, porque acredito que são coisas que quando as pessoas não se atentam, geram falhas muitas vezes cruciais no trabalho delas, né? Verdade. E mais do que isso, cara, fazem a pessoa não dar sequência, né? No Brasil, e isso é uma Isso. coisa que eu... Faz anos que não, cara, porque, pô, eu já tô 8 anos nessa. Mas no começo, existe um grande tabu sobre falar que vive de música, né? Aham. Se você conhecer alguém e fala, você faz o quê? Eu sou músico? Isso é uma... Tem aquele meme, né? Tipo, mas você Você trabalha trabalha com o com o quê? quê, né? Você faz o quê? Mas você trabalha o quê? Tá, mas e como é que você paga as contas? E você sabe ler partitura? Então, né, são os clichês Aquele bagulho da... que você vira o olho, você né, dorme mano? ali. Mas o que, na minha caminhada, eu não quero cagar regra na vida dos outros, né? Mas na minha caminhada, o que eu acredito hoje, que foi o que eu aprendi com esse meu professor que eu comentei, sobre viver de música, é que existe... Cara, música dá dinheiro pra cacete. E não estamos nem falando de mainstream. Não vamos falar de mainstream, de, tá bom, se você estourar e tocar no Faustão. Não. A música aqui, pessoal, a gente tem uma necessidade, um mercado de trabalho muito grande da música. Existe Sim. uma necessidade muito grande de música. E de todos os detalhes que fazem, né? Sair de uma ideia a virar uma coisa real. Sim. Assim como, sei lá, uma magia aqui com o estúdio. O que eu sinto, e aí todo mundo fala, cara, não dá pra viver de música no Brasil. Dá pra cacete, cara. Dá pra cacete e dá pra você ganhar mais do que seus amigos que falam isso pra você. Porém, você vai ter que fazer 3 vezes o que os caras fazem, você vai ter que estudar 3 vezes o que os caras fazem, e você vai ter que entender o jogo
3 vezes melhor do que os caras entendem, porque você não vai ter um patrão que vai te contratar e te dar um salário todo mês se você trabalha bem ou não. O dia que você tá com dor de cabeça, você não vai trabalhar. Não existe isso, né? No autônomo. Autônomo, verdade. Então, esse lance de não, às vezes... Por isso que a gente tem um monte de gente muito talentosa, mas às vezes faltam as pecinhas pra fazer o jogo rolar, né? Verdade. Eu ia até comentar de uma exploração um pouco realizada por parte... Porque até acho não é uma falha educacional, né? Do país como um todo, da nossa história, enfim. Que o mercado internacional pode ser muito explorado hoje com a internet, né? Sim. Antigamente você precisava ter um empresário, verdade. alguém para fazer aquele meio de campo. E eu acredito que um caminho que o pessoal, por não conhecer de fato, né, assim, a educação, profundamente falando, é precária aqui no Brasil, né? Por N questões que a gente não vai abordar agora, mas que muitas vezes falta essa instrução pro artista explorar mercados como o internacional. Né? Hoje, com a internet, eu acredito que existe uma porta bem maior. Antigamente, você precisava de um empresário, de um cara para fazer esse meio de campo, né? Porque lá fora as pessoas têm um interesse absurdo pela nossa arte, pela nossa cultura. Sim. Em geral, tem muitas pessoas que não dão devido valor, os próprios brasileiros, né? Com essa síndrome de pagar pau para gringo, ou de às vezes ser hipócrita, levantar o nariz e não olhar pro artista independente. Então, eu acredito que essa exploração no mercado internacional é um caminho bem interessante, né? O que você já pôde vivenciar disso? Sim, eu tenho até amigos, assim, uns 3 amigos que são músicos, um deles até foi aluno meu, Rafael Racor, fica a dica aí nas redes sociais, ele fala sobre ser músico em Portugal. Os 3 foram pra Portugal, né? O Pablo, o Paco, que por sinal conheci aqui no Magia também, produziu aqui, tá lá também em Portugal, e o Johnny Joe, que é um tecladista incrível, um músico incrível. E eu conversei sobre esse Rafael, sobre ir pra lá e viver de música lá e tal, e comparando com o mercado que eu tenho aqui e tal, porque também é difícil, né, largar uma coisa que já tá funcionando, né? Depois desses 8 anos eu já tô numa coisa que já tá funcionando. Sim. E ele falou esse lance da cultura, né, cara? Aqui, ainda mais agora com essa onda política desses últimos anos desse governo que tá aí, entrou muito em pauta a necessidade da arte, né? Tanto que o desmonte da máquina pública para incentivar isso, que é o que faz a gente tentar não ser tão ignorante, né? Sim, claro. Que você falou do problema profundo que a gente tem. Então, cara, tá em super... E quem que não consome música, né, cara? Isso. Entender o peso disso pra sua vida é muito doido. O cara fala que não, mas vai ouvindo música todo dia pro trabalho, na festa que é a música ao vivo, não sei o quê, e não percebe o peso, né? A dimensão que a arte e a educação que isso tem, pro cara se sentir bem, pro cara continuar funcional, pro cara não ficar pro cara não se matar, né? Não consegue entender o peso que isso realmente tem. Então acho que lá fora isso é muito mais lá fora, né? É foda falar assim, né? Mas a experiência que eu tenho de alguns amigos que estão em outros países, dá pra perceber que tem um monte de país que tem bolsa pra artista, né? Sim. Mostra que esse artista ganha tanto um X por mês pra produzir. O que é isso? Pô, a gente tem que produzir, o povo vai consumir. Isso é importante pra cultura do país, tanto pra consolidação da cultura, o que é a cultura do país, pra fazer esse registro do que é a cultura do país. O cara fala que música não é importante, nunca ouviu o Luiz Gonzaga. Verdade. Tá ligado? Verdade. Que ele fez ele trouxe pra gente o que é a cultura do norte, do nordeste, que a gente não tem acesso. Lá do meio do sertão, né? De saber da porra da brincadeira que eles brincam, da comida que eles comem, da dificuldade que eles passam, né? Com certeza. Que embora a gente tenha a internet, ainda o nosso Brasil, o grande Brasil, que ele é riquíssimo, isso não chega no povo, né? A gente que não chega conhece é nem a grande, cultura, nem a as história, grandes, né? Isso. Eu penso que o militarismo, né, a polícia, essas forças tem tanto impacto aqui, porque o governo simplesmente sequestra a opção da educação, que é o que liberta e o que de fato coloca uma pessoa nos trilhos, e aí vende para essas pessoas que não tiveram como ter educação, que só funciona na porrada. Aquele bando de vagabundo. E aqueles vagabundos? Por que eles são vagabundos? Porque não teve direcionamento correto, não teve educação. Então até eu seria um vagabundo se eu tivesse nascido lá, muito provavelmente, né? Então falta realmente a dimensão da importância da cultura, porque mesmo pessoas que até tiveram certa oportunidade de educação, por
ter todo esse astral e essa coisa que vem de várias gerações e que são muitas pessoas que compartilham essas ignorâncias, essas limitações, mesmo ainda alguns que tiveram chance de educação, meio Mantém e coloca pra frente, né? É mais um que exatamente, não é? Não é agora só eu uma consigo questão de acesso à informação, porque tem muita pessoa com muito acesso ignorante pra caramba, Isso, né? eu ia chegar Sim. nesse ponto de que tem gente aqui em São Paulo que se acha, sei lá, ainda tem aquela babaquice, de, sei lá, eu sou de São Paulo, aqui é o lugar mais importante, não me interessa o que acontece no Nordeste ou no Norte, né? Então, é um problema muito, muito sério essa questão da valorização da cultura nacional, né? E aí esse lance de fora, né? Eu tava fazendo lives na Twitch, agora não tô mais todo dia, mas tava fazendo todo dia, de segunda a sexta, no horário do almoço. E isso me conectou com pessoas do mundo inteiro, cara. Então, tinha gente do Reino Unido, tinha gente de tudo quanto é país, de tudo quanto é, falava tudo quanto é idioma, cara. Gente da China, e a gente se encontrando ali no meio do idioma, pelo inglês, né? Sim. E, pô, recebi um monte de doação, cara. Um monte de doação, de americano, de inglês, e isso é muito doido, né? Porque... a educação evoluída a educação de lá que e permite entender o valor do até pra trabalho, mim foi né? um pouco difícil, até também do outro lado, né? Por a gente, ainda mais por eu ter sido construído nesse lance do ferro e do fogo e de ter que ganhar dinheiro fazendo o que eu faço, então eu tenho que ser duro, né? Porque a nossa cultura quer te colocar pra baixo, né? Por exemplo, eu não toco mais em bar por causa disso. Porque você vai conversar com o dono do bar, o cara vai te colocar lá embaixo, não vai querer te pagar porque ele não entende o P. Ele tá pensando no ganho dele, no faturamento, quanto que ele vai ganhar com você ali, né? E aí, essa experiência com fora me trouxe o lance de doação, de pedir doações, de explicar, ó, galera, eu tô fazendo a live toda aqui todo dia, eu sou músico, eu vivo de música, então se você puder doar, tem o link aqui do PayPal, contribua, pense em ingresso. Eu falava sempre isso, pensa que é um ingresso consciente, pensa que é uma doação, pense o que você quiser. Mas isso pra mim, me incomodava, mas deu muito certo, cara, eu ganhei muito, é impressionante quanto eu tava ganhando de doação. Mas pra mim me pegava um pouco porque a gente fala, cara, eu não preciso ficar implorando. Que eu acho, eu acho que isso também é um pouco reflexo desse astral que eu falei. Entendeu? Porque a gente fala assim, pô, parece eu que eu tô mendigando, pedindo isso. eu tô mendigando, pô, mas estudei não é, pra cara, cacete, investi $1 bilhão de reais, trampo, mas não é. E o cara doa com gosto porque ele entende o valor que tem esse trabalho. E aí faz parte do meu papel como artista, deixar claro pela nossa ignorância que isso faz parte. Perfeito. Falou, gente, se você puder, pô, eu vivo de arte, a gente precisa pagar as contas também. Sim. E você tá consumindo... E aí eu percebi, foi muito doido, porque eu fazia live todos os dias, e cara, de 10 a, sei lá, 35 pessoas, todos os dias comigo, velho. Tinha um rodízio, mas geralmente as mesmas pessoas. Sim. E aí eu comecei a pensar mais, voltando naquele outro ponto, no impacto que a gente tem na vida das pessoas. Uma amiga da minha mãe, um beijo pra dona Silvia, ela chegou e fez uma doação de 350 pau pra mim. E eu fiquei em choque, tá ligado? Eu fiquei em choque. Eu falei, meu, como assim? Eu fiz uma live e chegou uma doação de um Pix de 350 conto. E aí eu fui agradecer ela. E ela tava lá todo dia. E ela é mais idosa, ela não manja de internet, ela só dava um oi pra eu saber que ela tá lá. E aí eu cantava uma música Aleluia, né? Que eu sei que ela gosta. E aí quando eu fui agradecer ela falou, eu não quero mais que você me agradeça, porque se você estivesse fazendo um show no teatro, lá no meio da plateia, teria pago isso e você não saberia. Então você não sabe o peso que tem, o como você ajuda o meu dia. Quando eu começo o dia, eu te ouço aqui e, pô, me lembra de quando eu era criança, me lembra da minha adolescência, me lembra dos momentos que eu... Foda, tá ligado? Não, olha o que não é o feedback de uma pessoa experiente e lúcida, né? Porque não é só experiente, mas experiente e lúcida. Meu, e sensível e espiritualizada no caso. Espiritualizada, com certeza. E... aí essa troca fica justa. Aí eu comecei a pensar um pouco mais nisso, né, cara? Porque pra você ser músico, ainda mais ativo, ainda mais flertando com a música que eu faço, né? Quer tentar ter um violão bem tocado, quer transitar do jazz. Eu toco jazz, eu toco bossa nova, eu toco pop rock, eu toco MPB, eu toco forró, eu toco reggae. Então eu toco desde da música do Dragon Ball até, cara, Frank Sinatra, até Severina Chique Chique. Então, pra conseguir ter essa versatilidade, são anos é uma vida de dedicação, claro, e vai continuar sendo, né? Claro. E aí a gente se colocar nesse lugar de falar, tá bom, cara, o que eu faço tem esse peso, essa carga, e eu também tenho esse lance de colocar essa oratória, essa carga das discussões que podem estar aí no meio. Eu dou aula de violão, e minha aula é muito assim, tipo, além de... Eu não só ensino a tocar violão, o cara que só quer tocar violão não vai conseguir fazer aula comigo. Porque eu enfio tudo isso, a cultura que falta na gente, a sensibilidade que falta na gente. Eu faço essa militância, né? E aí na verdade foi um feedback de um amigo meu que também é das lives. Ele, por sinal, é o Fininho. Ele toca com o Daniel, ele é baixista do Daniel. E
Eu achei que podia ser o fininho de ontem, que eu ontem veio achei, o Rude aqui, que é da Rude é banda fininho, Scar. mas não eu é? ia falar, fininho, cara, manda ele- ele lá, caralho. Ele é gordão ou não? Não, ele é Porque esse realmente daí é um fininho. fininho com aspas mesmo. É um Aquele fininho irônico. Pô, se quiser cortar o do gordão aí também, pra não sofrer uma retaliação digital. Ele me mandou uma palestra daquele TEDx lá, Aham. sobre uma artista falando sobre isso. Ela é uma artista que ela estourou, ela tava na rua, ela fazia o lance de couchsurfing, então ela ia tocar nos lugares que ficava na casa dos fãs, os fãs ajudavam, tipo, ela falava, olha, gente, eu vou pro show e não tem alguém pode arrumar um amplificador, ela usou a rede social pra isso, se conectou, estourou pra caramba, e ela falava sobre esse lance de pedir dinheiro. E aí ela fala de um dia que ela tava fazendo uma apresentação cênica na rua de Estátua Viva, e um monte, às vezes, de carro passando, e ela fala, vai trabalhar, vagabundo. E aí falando, essa pessoa que tá de longe, ela não tá vendo a troca que tá acontecendo aqui entre eu e a pessoa, porque na hora que a pessoa vinha e dava o dinheiro, eu olhava no olho dela. Eu pegava ela e parecia que não tinha mais ninguém no mundo naquele momento, porque tava eu e ela, era uma conexão muito real, e as pessoas sentiam a necessidade, que foi o que eu senti, essa pessoa sentia a vontade, a necessidade de te ajudar. Te colocar sua coisa pra fazer acontecer, porque aquilo teve um impacto na vida dela, no dia dela, né? E ele me mandou isso porque eu falava às vezes na live que eu não gostava de fazer isso. Eu falava, gente, eu não gosto de falar isso, mas quem puder fazer contribuições, etc e tal. Eu percebi que falando todo dia, falando 2, 3 vezes por live, funcionava. No final do mês vinha, somava tudo, dava uma grana boa. Falava, pô, que legal, né? Mas isso me incomodava demais. E ele, vendo isso, ele me falou, ele mandou esse vídeo, falou, cara, você não precisa ter vergonha, mano. Isso é parte do processo. É o seu trabalho como artista. Claro. Você tá dando as coisas pra pessoa, você pode falar que elas podem dar de volta também. Você já não tá obrigando, né? Você não colocou um ingresso que todo mundo vai pagar. Então, você tá aqui, cara, se você quiser Você contribuir... tá dando uma possibilidade de retribuição. De retorno. Isso é muito doido, cara. A ponto de, tipo, eu receber doação sem fazer live. Parei de fazer live e continuei recebendo doação, cara. Foda, mano. Isso é muito doido. Que minha filha nasceu também, então a galera comprou. Eu usei disso como mote nas lives. Sim. Fiz um mês de live como chafralda. Da Hypers Quest. Então, tipo, a pessoa entrava lá, tal, pô, Dan, mandei aqui 40 conto, compra um pacote de fralda aí, da hora, tamo junto. Demais, mano. E gente de outros países também, então a música ela cria, né, essa conexão, mas a gente não tem cultura o suficiente pra entender, e até eu como artista, que teve que ser forjado no, cara, ou você me paga ou não toco. Ah, mas eu te ofereço tanto de consumação. Eu falei, não, paga meu cachê que eu pago se eu quiser consumir. Aham, Da perfeito. consumação, tá ligado? Só tô trabalhando. Ah, mas, pô, não. Graças a Deus eu nunca tive gente de ficar, porra, tá muito caro, nunca. Nunca ninguém questiona assim. Talvez porque seja muito barato. Mas, tipo, é difícil, né, cara, a gente como autônomo valorizar, precificar. Até mesmo quando eu filmei pra vocês, você lembra? Você me falou de grana, eu falei, ó, cara, eu era um trabalho de 1 hora, mas eu falei, cara, ó, eu cobro tanto, cara. Aí você, pô, eu posso fazer até aqui, vamos aí? Vamos, tamo junto, pá, fizemos. Mas é muito difícil, né? Você aprender a, tipo, a bater no cliente, né? Sim, Ah, verdade. você não quer pagar, contrata outra pessoa, velho. Você quer isso que eu ofereço, você paga. Assim, Como Precisa qualquer- valorizar, né? Você vai no mercado, você não pede desconto, velho. Você toma cerveja, você não pede desconto. Você come o lanche, você não pede desconto. poucas, Porque na prestação poucas. de serviço a gente tem que ficar, cara, esfolando o cara, né? Sim. E geralmente a verdade. galera que eu trabalho é de uma classe mais... na verdade, eu comecei a mudar mais de trampo e tentei me Segmentar o especializar público. mais pra trabalhar num mercado que tenha mais grana pra não passar por isso. Aham, E, sim. e deu certo, assim, tipo... Claro que às vezes tem isso, né? Tem uns caras que são foda. O cara que mais tem, às vezes ele Eles quer desvalorizam 10 mesmo. conto, ele quer tirar. Mas E aí eu... você entende porque o cara chegou ali explorando quantos, né? Que é a nossa lógica do Do negócio. negócio, né? Que é difícil. Então, por exemplo, eu, falando da resistência, eu tenho um amigo, vou mandar um beijo, né? Pro Gabriel Pezão, meu pezítio. Ele é cozinheiro. Aham. Ele gosta muito, é apaixonado pela cozinha, já trabalha há bastante tempo com a cozinha, em especial culinária. Ele gosta muito de lamen, trabalhou nos principais restaurantes de lamen aqui de São Paulo. E, cara, uma área muito sofrida. Os caras são muito desgraçados, dono. Os caras pagam muito pouco. Assim, um cozinheiro, ele ganha, cara, um salário mínimo e meio. Às vezes, de caixinha, dá pra fazer mais um e meio. E olhe lá, mas assim, difícil, trabalhando todos os dias, folgando uma vez por semana, 12 horas de trampo, Trabalhando que nem lavando o chão, lavando parede, cozinhando, fazendo, cara... E sabe, você comentou isso e eu vou, né, jogar porque tem tudo a ver. Eu tive a oportunidade, não vou revelar o nome do restaurante, mas eu pude conversar em uma determinada ocasião por conta de uma amiga que prestava um serviço para esse cara, que é dono de uma grande rede de restaurantes aqui em São Paulo, né, que faz uma culinária de fora. E
O cara tem sei lá quantas sedes e ele falou assim abertamente, mais triste do que o cara executar é a cara de pau de num bate-papo entre a gente, como eu não era funcionário dele, parecia conversa com um amigo, então tudo legal, não sei o que. Ele falou assim, eu sou péssimo pagador. Eu sou mão fechada. Poxa. E eu pago mal, eu não sei o quê. Tem mão de E eu- obra, tem gente que vai se sujeitar porque a gente tá num país extremamente exatamente. desigual. Aí dá Então, vontade de enquanto a falar, gente seu filho formar da as puta, pessoas. se fosse seu filho ou isso, sua cara. filha, eu queria saber, eu isso. queria ver se você ia gostar. É isso. As Então, pessoas ó, não têm mais essa empatia. vou né? dar dois exemplos. Um é desse meu amigo, o que que eu fiz? E eu ficava duelando com ele, falando, cara, mas você. Cara, será que. Não é possível. Eu não aceitava. Eu falava, não é possível, cara. Eu acho que é. Eu falava que era problema dele. Eu falava, cara, você tem que arrumar então um restaurante que pague quando você quer. É impossível não ter um restaurante que paga direito. Você manjando quanto você manja. Tá ligado? Tipo, papai, não. E aí eu comecei a procurar a vaga pra ele e é isso, velho. Aham. Tipo, o bagulho é muito exploratório. O que eu comecei a fazer? Eu aumentei meu cachê e tô contratando ele de assistente. Eu pago, ele não faz legal. quase nada, assim, ele me ajuda a montar, não precisa carregar na lomba. A gente leva num carrinho e tal. Aham. Já me ajuda pra caramba, porque eu não preciso ficar fazendo todo esse trampo antes do show. Sim. Então eu vou, eu só toco. E eu pago pra ele, tipo, mais do que ele tá. Ou a mesma coisa, ou mais do que ele ganhava na cozinha, tipo, por trampo. Frila, óbvio, né? Sim. E ele, tipo, pô, gosta pra caramba, tô fazendo a minha resistência, pô, não vou, pô, dá pra eu tirar R$50 a mais do meu cachê e dar R$50 a mais pra ele. Parece besteira, mas vai fazer uma puta diferença, porque eu, como prestador de serviço, também sei a diferença que tem a porra Claro. de 50 conto. E você falou muito bem sobre a desigualdade, né? Porque que nem pra esse cara do restaurante, às vezes pagar R$250 pra alguém, pra ele não é muita coisa. Por Não causa é dessa nada. desigualdade. Agora, pra Não pessoa é nada, que pra pessoa é recebe, tudo. porra. E, cara, não vou nem falar, tipo, cara, 50 conto, mano. Os caras, eles pagam no freela de cozinha R$90, velho. O cara trabalhar 12 horas. Desumano. R$120 pra trabalhar 12 horas, cara. Tá ligado? Tipo, é um absurdo. E falando de redes de restaurante, eu vou até comentar o nome, mas aí você dá um picote. O Coco Bambu é um bagulho de desgraçado, velho. É isso mesmo. É, só ali tirar labial ali, que aí dá pra ver. Só... Desgraçado, cara. Eu fechei, tipo, 10 datas com eles por uma intermediária, por uma agência intermediária. Na época, cara, eu ainda cobrava bem menos, assim. Eu falei, cara, tipo, por menos de 500 conto não dá pra ir. Não vamos cortar essa porra, não. Vamos mandar pro Deixa e-mail aí, pra eles vamos mandar pra expulsar eles. aqui. Falar só pra vocês criar vergonha na cara, Foi caralho. agora, cara, tipo, agora não, né? Mas antes da pandemia, na hora que eles começaram a ter música ao vivo, não tinha música ao vivo. Na hora que eles começaram, eu tava naquele time de primeiros artistas. Uhum. E aí, eu tava em contrato indireto com a pessoa do Coco Bambu responsável por esse projeto. E aí eu falei, mano, eu cobro R$500, cara, pra 2 horas. Aí ele falou, cara, a gente só consegue pagar 180 pra 3 horas. Só que era, tá ligado? O Coco fucking Bambu. Eu queria deixar registrado que eu boicoto há muito tempo já o Coco Bambu por não ter eu grana. nunca vou dar dinheiro mas se um dia eu ganhar dinheiro, eu vou continuar não dar. indo. Não dá pra dar dinheiro pros caras, velho. E eu fui e fiz. Por quê? Aí eu falei, mano, não dá. Ela falou, vamos fazer assim, ó, pra ficar bom, pelo menos pra esse momento, a gente fecha 10 datas. Então eu tinha feito, peguei os shoppings aqui, tudo que tem. Eu ia fazer, tá bom. Eu fiz 2 datas só. Porque eu cheguei na primeira, tinha uma placa de couvert, cobrando R$10. E eu toquei pra, sei lá, 200 pessoas. Isso é louco. É um tapa na nossa cara. Eu fiquei, cara, transtornado. Essa e é a ainda verdadeira bandidagem. bandidagem que tô falando. É aí Pelo que tá amor de Deus. o dinheiro que tá faltando do Brasil. Os caras querem tirar do imposto, quer tirar do sei o quê, vai falar, não, porque os mecanismos de auxílio. Não é daí que tá Não, o é tirar de graúdo. otário Não é mesmo, daí um que tá o negócio graúdo, desse. tá ligado? E aí o que eu fiquei muito cozido é que depois que eu terminei o show, eu comi. Eles deram um almoço. Obviamente não foi o almoço, era um arroz e carne, que já tava maravilhosa, não posso negar. Isso, não, mas A carne tava maravilhosa. Não, o rango é ótimo, Mas eu almocei de frente com o gerente. E me pareceu, podia ser coisa da minha cabeça, porque eu não sabia desse bagulho do couvert. Quando eu vi a placa, eu terminei o show transtornado. Lógico. E eu tava comendo, parecia que ele tava me olhando assim, dando risada, assim, tipo, mano, olha que maluco. Sério, ele tava com uma cara muito prepotente, olha que maluco idiota. Porque, mano, só de couvert deu Ajudando a 3 gente a pau ganhar mais aqui, dinheiro. tá Nossa, ligado? velho, A gente vai pagar 180 pro maluco. tudo, mano, na Aí eu moral. fiz 2 e eu miei e falei, cara, não dá pra ficar dando dinheiro Estão ganhando pro- couvert aí nas minhas costas, vamos pro inferno. É, cara. Ó, uma curiosidade. Couvert, quando você vai em algum lugar que cobra couvert, 99% das casas, 90% das casas, a casa fica com 50% do couvert. Ninguém sabe disso, né? Você vai num lugar, você deixa 10 conto de couvert, 12 conto de couvert, é 50 pra casa. A casa tá ganhando o cachê que você tá pagando pro músico. Isso não é claro, isso é roubo, né? Tá escrito lá que é o couvert artístico. Tá falando que você tá pagando pra casa, tá ligado? O cara chega lá... Não, a partir de agora monta- isso é brincadeira. Eu vou chegar Você tem que nos perguntar lugares e pro eu vou músico. pagar pro músico. É. Aí você alguém fala Faz assim, um mas pix, cadê o cara, couvert? Fala, não, eu é já couvert paguei pro artístico, músico. não é couvert da casa. Eu vou É pagar isso, pro cara, cara. agora. Tem que pagar pro cara. Ou você pergunta, falou, cara, você ganha 100% do couvert aqui? Não, fala, então eu vou pagar pra você, pode ser? E aí eu me desenrolo ali com coisa. Tem que ser assim, velho. Tem lugar que é até mais, tá ligado?
Não faz Absurdo, sentido, cara, não absurdo. faz sentido. Não faz sentido. É sempre, a gente tem essa construção de pisar nos outros pra subir. Então é isso daí, cara, eu vou explorar, então vamos fazer assim, ó. Em vez de eu ganhar 500, eu vou ganhar 550, só que eu vou pagar só 50 reais pro cara que vai fazer. Ele tá precisando. É assim que funciona a cabeça. Ele tá precisando. E se ele não tiver, vai ter pelo menos mais 30 caras que tá precisando. Então eu ofereço o cara. Aí é isso, a gente nivela tudo por baixo, ninguém trampa com tesão, todo mundo tem depressão. Quem não conhece alguém que tem depressão, cara? Tá ligado? Tá todo mundo fudido da cabeça, fudido. Tipo, o cara que tá na base, mano, agora o cara não come mais pão, velho. Não, verdade. Tá verdade. ligado? A gente voltou pro bagulho da osso em fome, açougue sendo osso. vendido. Tá ligado? Não. Não, e ó, eu espero que vocês que estejam assistindo a partir de agora, Polêmica. sabendo disso, toda vez que vocês forem numa casa, se recusem a pagar o cover pra casa se o artista não falar que receber. recebe E não fiquem 100%. porque as pessoas têm muito isso também de, eu vou criar esse problema, eu vou discutir. Entra numa onda de covardia, mediocridade, que ninguém fala e contesta Ninguém fala nada. nada. Então, o Dano falou que ele enfrentou as inseguranças e tudo mais, e hoje, com certeza, é uma pessoa muito mais esclarecida, mais forte. É lógico que é. Ainda tem coisa a melhorar como todo ser humano. Não, sim, sim. É uma luta eterna, Não, né? com Mas certeza, tem com enfrentado suas certeza. inseguranças, com certeza, eu imagino que te agregou enormemente. Deixa esse conselho aí pra quem assistir, em frente aí a essa covardia, e se precisar confrontar alguém pra pagar o cachê certo, confronte. E pau no cu do coco bambu. Cara, porque a gente não tem essa consciência de que, tipo, Mas cara, acho se que isso você. aqui bateu o recorde de palavrões nesse episódio. Acho que a gente não colocou tanto episódio num palavrão como nesse. Eu tenho esse dom de trazer as pessoas pro pior lado delas. Cara, nunca falamos de política. Hoje ficamos aqui, tá ligado? Se não, expondo gente. pra caramba. A gente não tem essa consciência de que se cada um fizer a sua parte, já funciona. No micro. E os micros somados viram um macro. Ninguém pensa assim, aí o cara. É uma matemática velho, tão se simples, eu, o ser humano se eu complica o deixar de negócio. jogar o lixo na rua, a rua vai continuar poluída. Então eu vou jogar e falar, mano. Não, seu imbecil, se você Não é deixar assim, de jogar não, o não. seu, se o seu vizinho deixar de jogar, Se e todo o outro mundo deixar de pensar jogar, assim, se acabou todo o mundo problema. falar com o músico e perguntar, os músicos vão parar de ser essa classe extremamente desvalorizada, que precisa ter 800 empregos pra conseguir pagar as contas, Sim. porque eu sou um privilegiado, mano. Primeiro que eu sou privilegiado por viver de música, sou privilegiado por não ter tido que colocar comida em casa até meus 18 anos, Aham. tá ligado? Sou privilegiado de ter tido estrutura pra construir tudo que se Pra correr precisa atrás até das chegar coisas. no ponto de falar, pô, tá Aham. bom, agora eu vivo de música, agora dá, né? A galera não tem essa oportunidade, né? E tá na nossa mão, sim, de fazer esse meio termo. Porra, em vez de ir na bosta do Coco Bambu, pega aquele seu brother que tem uma lanchonete verdade. e dá uma força pro cara, tá ligado? Pede do Verdade. cara. Meu- Chama aquele seu brother que faz um Tipo, ao invés trampo. de assistir o Flow, assista o Outcast. Assiste o Outcast, cara. Os caras Eu tá achei ganhando demais dinheiro. esse ponto que você tocou, porque esses dias eu... Além aqui do Outcast, né, pessoal? Pra quem não viu ainda, veja um canal da Cautio, da minha loja, contando cultura e história através das camisas de futebol. E compartilhando reflexões, Você como sempre. tem essa, é verdade. E, esses dias me impressionou. Eu fui e mandei pra um grupo de amigos. O grupo de amigos do WhatsApp, que se dizem amigos, né? Aí eu fui e mandei lá no grupo. Aí ninguém visualizou, ninguém comentou, ninguém falou nada. Aí eu fui e pedi pra um amigo meu, que é realmente um amigo ali de primeiro escalão, irmão, Big. Agora eu vou mandar um beijo, te amo, Big. Eu sei, Maurício, o Big tem créditos eternos comigo. Aí o Big mandou pra um pessoal, aí os caras que não me conheciam compartilharam, assistiram, Compraram se inscreveram a no causa, canal. é. Aí você fala, mano, o filho da puta que tá aqui do lado muitas vezes diz que é seu amigo, fica, né, sempre preferindo, que é um complexo que eu acho forte aqui no brasileiro também, de preferir sempre essa coisa grandiosa, vaidosa. O cara quer postar story comprando lá na Centauro. Aí com você ele não compra às vezes, né? Então, acho que é um assunto bem importante esse lance de fortalecer o seu amigo. Até porque se todo Fazer a mundo roda se girar. A Exatamente. gente consegue fazer a roda girar e cada Exatamente vez isso. se desprender um pouco mais dessa grande bolha que 1% da população do Brasil tem acesso. Cara, 60% da população não tem acesso a saneamento básico, velho. Sinistro. Tá ligado? O nego caga no balde e joga no rio. O nego não toma banho. Nego é foda, né? Usar essa expressão e acaba com todo o discurso. Acaba com todo o discurso, velho. Não importa o que você falar daqui pra frente, meu parceiro. Mas não é, cara. A gente vive num país extremamente desigual e não tem problema, cara. Você tá falando isso, pô, eu também gosto de consumir coisa boa. Não, Trabalho que nem idiota pra consumir coisa boa. isso, a questão Mas uma é coisa essa, não é essa. A questão é, porra, dá não uma valorizar. mão pro cara que tá ali do Isso. lado. Se você consegue puxar ele um pouquinho pra cima, puxa ele um pouquinho pra cima, porque aí todo mundo sai desse rio de merda que é o Brasil. Às vezes o cara prefere deixar rolando uma assinatura que ele não utiliza há meses, de 15 conto por mês, e não compra uma trufa ali. Isso, da pessoa, exatamente. né? Então E é às isso, vezes é esse é lance isso. Tem até uma piada que meu amigo me mandou, esse pezão aí.
Ele me mandou... Eu tenho 2 filhos, né? O pezão calça 36 ou ele tem um pezão? Ele tem um pezão mesmo, cara. Esse não é Não, o contrário, aquele é o fininho, fininho, né, né? Igual o fininho. Ele me mandou um meme que era assim, o filho pedindo pro pai, pega esse brinquedo, aí o pai falando, não, tá caro. Aí no quadrinho do lado, o pai com 2 fardos de cerveja na mão, tá ligado? A gente tem essa, né? Muito, muito. Tipo, cara, pra ir e ver que aquela é outro grande clichê na música, né? Pô, você não paga 15 conto pra ir ver o show do seu brother que tá lançando um disco, Sim. mas você vai lá no SWU a que esse país R$1.850. E aí você fica a 1 quilômetro da banda, pagando R$80 pela água, no meio da lama, tá ligado? Não conseguindo ouvir direito, ver direito o show, vendo por uma tela. Muitas vezes só pra postar um story. Tá ligado? No Instagram, por conta Tipo, dessa pô, poça esses vaidade. 80... E a gente tem lugares aqui que servem de um pouco de... Não vamos nem entrar na discussão de panela e tal, mas, por exemplo, eu sou fã do Sesc. Aham. Eu tive a oportunidade... Eu nunca tive a oportunidade de ir num show, de pagar... Eu fui uma vez num SWU. Não, mas o Sesc é legal Mas, cara, mesmo. você pagar, tipo, dos 150, 200, 300 reais pra ir num show de um artista que você gosta. Nunca paguei, cara. Nunca fui. E, pô, eu vi João Bosco. Eu vi um monte de cara por 10 conto, por 20 conto, tá ligado? Sesc é E os sensacional os nesse artistas sentido. estão ganhando dinheiro. Não é que ele tá sendo desvalorizado, ele tá ganhando. Mas existem maneiras da gente conduzir a parada para as pessoas terem Tem que ser acesso. acessível, Perfeito. Tá ligado? Você pode consumir, você pode... Então, como a gente não consegue depender da máquina pública, Aham. pra isso a gente tem que ser ativo. Sim. Tem que ser ativo, E cara. é legal Que nem ter- vocês aqui nesse projeto de resistência, né? Isso, Chamando a galera pra independente, trazer a realidade, verdade. pra falar, né, qual que é o lance. É isso aí, mano. É isso mesmo, para inspirar pessoas que hoje estão começando nessa estrada e que não tem uma luz, porque muitas vezes, muitas vezes mesmo, a grande maioria das vezes, né? A pessoa não tem uma instrução, não tem alguém ali para dar uma força. Não é nem só questão de educação, é que às vezes não tem alguém para dar uma Referência, força. educação. Né? Entendeu? Porque às vezes tem pessoas que essa pessoa que eu digo para dar uma força, é ela te incentivar. Se não necessariamente ela teve instrução e tem uma educação para compartilhar com você, é só dela falar assim, meu, tô junto com você. Tô aqui por você, né? mano. O que precisa? Quantos não tem nem isso, nem a educação e nem uma nenhum pessoa que apoio, apoia. sim. Então, assim, de alguma forma a gente quer, né, contribuir nesse sentido, trazendo histórias reais de caminhos alternativos. As pessoas conseguem, né? Porque é foda também. A gente tem, às vezes, muito exemplos negativos da pessoa. Porque, por exemplo, essas histórias, imagina, você conta um perrengue desse, aí às vezes a pessoa passa por alguma coisinha, às vezes desiste. Sim. E aí acaba que ninguém conhece uma pessoa tão próxima, que nem você falou que foi Sim. conhecer músico mais tarde, né? E às vezes a pessoa é foda, tem um talento pra aquilo, mas Sim. por várias condições acaba Sim, nem sim. desenvolvendo. Não chega nem ao ponto... Eu, como professor, eu tenho essa militância em questão do violão. Tipo, não sei, você, não sei se você ainda tá tocando, mas se você não tem essa... Quem não tem um amigo com um violão no armário? Do famoso violão em cima do armário. E muitas dessas pessoas são frustradas porque o professor era ruim. Começou a fazer aula com o professor não conseguiu mostrar pra ele a magia da música, não conseguiu fazer ele evoluir em pouco tempo, não conseguiu mostrar pra ele que a vida é progresso, que as coisas não vêm de graça. Aí o cara não estudou, o cara largou o violão, e a música tem um poder, que é o que a gente tá falando aqui o tempo todo, né? A música tem um poder na nossa vida incrível, né? Eu, como professor, eu vejo como... acho que é a maior criação da história da humanidade, isso que eu ia dizer. cara, né? Que ela tá na gente, né, cara? Antes da gente pensar, a gente já tá fazendo música. Isso é muito doido, né? Verdade. E as pessoas não têm acesso a isso, né, cara? E o lance dessa era que a gente tá da informação, que por um lado é bom e por outro lado, assim, né? A informação, né? A gente tá até passando por essa coisa da informação, né? O quanto a gente consegue controlar essa informação. Mas você dá o exemplo, falar, cara, ó, não precisa ser o cara que estourou. Porque, mano, vou puxar a sardinha sempre pra música, né? Embora a gente tenha uma discussão mais filosófica, né? Sim, claro. Se você tem um brother que abre um pastel, que abre um bagulho de lanche, um bagulho de hambúrguer, você não vai chegar pro cara e exigir que o cara seja o cara do McDonald's. Eu falei, mas e aí, deu certo a sua hamburgueria? Você já tem quantas filiais? Você nunca vai chegar isso e falar pro cara. Agora, pro músico, você quer saber por que ele não tá na Globo, por que ele não tá no Faustão. Exatamente. Cara, por que você não tá lá na rádio? Cara, eu sempre ouço isso. Um aluno meu falou outro dia, mas Dan, por que você ainda não estourou? Não. Esse 880, assim, de que como Não você estoura a precisa Globo, estourar, ser pô, ator, é só estourei, ser da cara, já Globo. veio, Sem vivo de contar, música, pago minhas contas, tá ligado? Eu achei demais você falar isso, porque eu comentei, não foi, Cezinha, esses dias também, que às vezes a gente vê a pergunta, assim, já parece que é meio maldosa. Aqui mesmo. Pô, mano, cara, a gente tá nesse projeto há o quê? 3, 4 meses. Meu, aí as pessoas vêm, e aí, como é que tá? Vocês estão ganhando dinheiro? E as parcerias? É Ou só aí esse vem tipo de e se pergunta. aproxima às vezes quando é O cara nem conveniente. assiste. Isso, o teve cara nem gente que assiste, se o cara convidou vem- pra participar, brother meu, que nem segue a página. Foi, porra,
Nossa, eu fico Segue o bagulho doido lá. com isso, mano. É Foda. absurdo, né? Eu fico Então, doido com já isso. tem- vocês estão Assim. vendo um pequeno manual do que não fazer. Aí, É. se alguém já teve esse comportamento, que também, né, pelo amor de Deus, né, crucificando, que a gente tem direito de despertar da ignorância. O problema é não despertar nunca. Então, se Sim. você fazia, não faça mais e tá Sim, tudo não certo de seja agora em sanguessuga, diante. por favor. Temos pouco sangue. Não seja sanguessuga, aqui já tá na contenção. Mas cara, Demais. mas é mesmo, é difícil, cara, de juntar pessoas que vão querer doar, não tirar, não querer. E esse lance, cara, é isso, tipo. A construção pela construção não existe mais, não existem mais mestres. Aham. Uhum. Não existem mais, todo mundo é mestre agora e ninguém aprendeu a fazer, né? Ninguém mais tem humildade de ser aluno. Ninguém é mais aluno. É, Né? Pelo contrário, exatamente. cara, eu já fiz. Pô, eu gosto muito de, sei lá, do João Bosco. Gosto muito do Ginga. O Ginga é uma referência no mundo inteiro. Ele é um cara de um nível sobrenatural. Já fiz um workshop com ele, cara. Ele fala, cara, eu tô estudando, tô tentando aqui entender o que é música. Todos os grandes músicos, todos os caras que são foda, os caras não metem essa. Verdade, Porque os caras sabem que não existe isso. Então a gente tá vivendo um tempo que a galera quer o resultado, você quer ganhar o dinheiro, você quer ter o patrocínio antes de agregar valor. E ainda vamos usar os próprios termos do jogo, né? Cara, você não tá entregando nada pra ninguém, porque você quer ganhar dinheiro. Por que o cara vai te patrocinar? Porque... Exato. Então, tipo, fazer as coisas por, né? Tipo, não virei músico pra estourar. O músico não faz isso. O cara que é músico não virou músico pra estourar. Até porque se o cara for querer estourar, ele sabe que é o pior dos caminhos que ele vai ter é querer... E quando estoura, ele estoura porque ele é bom e ele foi bom porque ele fez aquilo que ele gostava e era comprometido. Isso tem outro peso, né? Então, claro que pô, quem não quer, né? Eu não gostaria de estar agora com uma agenda de 30 shows, tocando em tudo quanto é lugar, a galera, mas né? essa não é a definição Óbvio, de sucesso. mas essa não é a definição de sucesso. Exatamente, cara. Exatamente. Então, é possível, e esse tipo de espaço é pra isso, né? É possível sim chegar lá, independente do que você faça, não com esse discurso vago, vazio, de, é só... E eu tenho essas duas opiniões meio contraditórias. Por um lado, cara, é só dormir menos e trabalhar mais. Aham. Come menos, trabalha mais. Estuda mais, faz meio. Olha menos pro lado e faz. Depois que você estiver fazendo isso por 5 anos, aí você volta aqui e a gente conversa se dá pra ficar reclamando ou não do jogo. Tá ligado? Né? Reclame o jogo sim, reclame o jogador sim, mas se você tá no jogo, você tem que jogar ou você morre. Né? Exatamente. Então eu penso dos dois lados, eu penso na gente corrigir, também penso na savana que a gente vive, né? Sem dúvida. E dá pra fazer as paradas, cara, não é nada vem de graça, ninguém vai estourar do nada, só quem tem uma puta estrutura e uma sorte. Meu pai falava isso, cara, meu falecido pai, meus pais sempre me deram um apoio na música em relação, compraram meus instrumentos, meus primeiros instrumentos, né? Eu ficava tocando, eu tinha banda, sempre que eu precisava, passava um perrengue de banda, eles estavam lá pra mim, se eu precisava de uma carona. Se, não consegui vender todos os ingressos, faltava R$100 pra vender os ingressos. Ele ia lá e trincava, ó, tá bom, mano, vai lá e tal, não sei o quê. Mas eles nunca me deram muito o apoio de estudar, de seguir isso como profissão, etc e tal, porque eles não tinham essa cultura, nenhuma referência por perto, era outra né? geração. Então meu pai falava assim, né? Quando eu trabalhava com design, né? Quando meu pai já flertava com essa área, ele já ficava um pouco mais calmo, mas ele falava assim, cara, viver de música, negócio tal, porque pra ele viver de música era ser o estourado, né? É uma coisa, e ele usava esse termo, era 0,00000000000000001% que vai estourar. Que vai ser esse cara aí que vai estar lá no Faustão dando porque... Agora, tá ligado? Você vai apostar nisso? Você vai apostar nisso? E aí, na minha primeira banda, eu apostava que eu ia estourar. Pô, eu tinha fãzinho, era cheio de marra. Cheio de marra, cabelo alisado, franja, e não sei o que, fã-clube, não sei o que, e dava umas entrevistinhas, não sei o que. Tipo, depois que eu fui conhecendo a música, fui estudando música, fui vendo o que é música de verdade, o lance de estourar é 0,00001. Agora, o lance de, por exemplo, no meu caso, viver de música, já é 0,00000000001. 100 vezes zeros a tá menos, ligado? né? Tipo, muito mais fácil. assim como viver de qualquer coisa. Sim. Sim. Se você quer viver de qualquer coisa, não é simples. Mesmo um trampo CLT. Cara, você Sim, quer ser advogado? Mano... Vai você passar naquela porra daquela prova. Sim. Você quer ser médico? Vai você. E não precisa ser grandes coisas. Você quer ser pedreiro, mano? Já bateu uma laje? Eu já bati laje. Exatamente. Vai você bater uma exatamente. laje, velho. Quero ver se você vai conseguir bater uma porra de uma laje. Vai tirar um nível numa parada. Verdade. Vai limpar uma casa, mano. Você Às limpa a vezes sua casa? Às Já vezes o limpou... cara não consegue nem compor um cimento, coloca pouca areia. Não dá, muita mano. É uma treta. areia, Eu fiz né? um murinho lá em casa, ficou
Aqueles Experimental. muros, experimental. Um muro gourmet, muro artesanal. É difícil demais, é difícil. Tudo é difícil, cara. Então, pensando que tudo é difícil, tipo... Reclama menos Você e vai, trabalha você vai mais. ficar... Você vai tomar soco fazendo ou não fazendo. Verdade. Eu prefiro tomar soco fazendo. Sem dúvida nenhuma. Tá ligado? Mas eu também entendo... eu tenho um perfil já nesse ponto já de leão, né? Com todas as inseguranças, nesse ponto eu tenho esse perfil de... Vamos pra cima então, vamos... E tem muita gente que não tem, né? Uma discussão com meus amigos pessoais, assim, também, tipo... E o cara que nasceu sem esse ímpeto? Aí o cara tá fadado a ser chicoteado mesmo a vida inteira. Verdade. A ser frustrado a vida inteira. Porque não tive estrutura, pô, talvez se eu tivesse um pai rico, talvez se eu não... E aí fica nessa daí, né? Isso, verdade. Aí fica nessa daí. As oportunidades não dá pra falar, né, mano? Entrar nessa discussão, né? Pô, as oportunidades moldam o jogo. Você citou alguma coisa que você brincou, falou que era clichê. E agora eu vou falar uma que eu vejo como clichê, mas que é muito certo, né? Comece a fazer, né? Faça com o que você tem a partir de agora, do jeito que dá, né? Então, ao invés de buscar desculpa, obstáculo, solução. Eu não consigo isso daqui porque isso aqui é caro. Beleza, mas não tem um aplicativo demo que eu consigo fazer pelo menos parte do processo? Porque tudo bem você sofrer e gastar tempo e energia por conta do problema. A gente é humano, a gente sofre, claro. E a gente tem que pensar no problema e vai meditar no problema. Agora, se você gastar seu tempo e sua energia só pensando no problema e não pensando na resolução do problema, seja a resolução qual for, velho. Com certeza. Tá ligado? Seja você vender seu rim. Não importa. Tem uma solução pra pôr do problema, velho. Sim. Você tem que estar disposto a sua moral, né? Sua visão e tal. Mas, assim, tudo tem... Só pra morte, até agora não Ainda não acho. Isso não Porque como a gente é pobre, fudido, a gente não vai saber, não, né? Mas é o eterno desejo do ser humano de brincar de ser Deus. Isso nunca vão conseguir. A finitude, tudo é finito, né? Tudo é finito. Agora, e tô muito curioso pra ver essa resposta. Não, eu quero fazer uma antes. Você quer fazer uma antes? Então faz aí. Enquanto a gente tava arrumando aqui, eu peguei um pedaço da sua conversa com o Magi e eu acho um ponto muito legal que você falou sobre vivendo de música, mas que tava frustrado pela parte autoral, de não estar produzindo o seu som, né? Então, fala um pouquinho disso pra gente. Cara, quando eu produzi aqui o trabalho com o Magi, foi um processo muito doido, porque eu nem pretendia gravar e nunca achei que meu som teria grandes apelos pro público, pro grande público. Por mais que o meu som, eu nunca parei pra valorizar, né, o que eu falo. Eu não sou o cara que fica valorizando muito. Então, fiz por conta da oportunidade. O mundo empurrou o Magi pra aparecer comigo, ele ofereceu essa proposta que eu não tive como negar. Que ele falou, velho, você me paga como puder, se der pra pagar. Vamos fazer esse trampo. Porra, eu tive a oportunidade de gravar no estúdio que o Nando Reis grava. O batera que grava pro Luan Santana gravou as minhas músicas. Tipo, o bagulho é muito doido quando você se coloca no movimento e isso junta. Só que o trabalho... Aí nesse processo, pra fazer a parada dar o mais certo possível, pro nosso trabalho, que já não era mais só meu, era dele também, a gente 1 ano investindo em lapidar isso... obviamente eu comecei a pensar, pô, e se der certo mesmo, né? Pô, eu queria lançar esse trampo no Sesc. Meu primeiro trabalho autoral, lançar no Sesc. Falava, sério mesmo? Pô, a galera tá a vida inteira tentando entrar na porra do Sesc e você quer logo de prima? Pô, eu queria, né? Por causa desse lance do autoral. Como eu já vivia de música, eu também comecei... Não era meu plano, mas aí eu falei, pô, e se eu conseguir de fato começar a ganhar dinheiro com isso? Se eu lançar, as pessoas gostaram, comecei a fazer uns shows nos lugares legais, no circuito cultural, consegui entrar nesse circuito cultural, que é tão bacana aqui, né? Vamos falar de São Paulo, que é esse circuito de Sesc, teatros, auditório e não sei o quê, que te dá uma estrutura pra você fazer um trabalho decente e paga todo mundo decentemente, né? Diferente do resto dos mercados, né? Da porra do coco bambu. Não come lá! Camarão não presta! Só se for de rua. E ambiente de música, ambiente de droga. Podia deixar de falar isso. Mas o autoral, o mercado autoral, você conseguir viver disso, fazer isso virar um negócio, que foi o que o Magi falou, eu sinto que às vezes a sua dificuldade é a parte do empresário, né? Você conseguir ser empresário do próprio trabalho e tal. Por um lado, a necessidade do empresário diminuiu, mas quando o músico precisa comer e fazer acontecer...
fica muito difícil sem a porra do empresário, sem alguém injetando grana, sem as pessoas dividindo esse trabalho que consome muito. Não teve como. Tanto que eu comentei com vocês, eu lancei minhas músicas, deu super certo. Só que, tipo, cara, me consumiu de um jeito que eu tive que parar depois. Parei com tudo. Então eu tô há 1 ano parado com isso, frustrado por conta disso. Porque antes, né, eu lancei minhas músicas, foi quando meu filho nasceu e meu pai morreu. Então eu não lancei direito, eu lancei 2 músicas só e foi um fósforo no breu da selva amazônica. Né, não chegou em ninguém, em nada. E no final das contas a gente faz pra chegar nas pessoas, né? Sim, claro. Né? Pode fazer só pra não chegar em ninguém também, mas eu não teria lançado, não teria investido tanto, né? E aí, uma coisa é viver de música, outra coisa é viver de um trabalho autoral artístico, né? Pra você viver de um trabalho autoral artístico, na minha concepção, flerta muito com qualquer coisa. Você tem que ter uma marca. É por isso que hoje o que funciona é o quê? Mano, você tem que, sei lá, tem um Instagram bombado, fazendo fotinho, fazendo aquilo, outro, pra você ter uma referência. O que nem o brother de vocês perguntou se vocês estão com as parcerias. Para as parcerias começarem a aparecer, né? Sim. Você vai ter que provar isso com números, e com engajamento, e com muita gente mostrando que você é relevante pra elas, pra isso começar a girar, no caso do autoral. Pra você tocar numa casa de show, tipo, entrar em contato com você. Porque o meu professor mesmo falava isso. Eu ficava nessa noia de querer tocar no Sesc, e uma vez eu fui lá conversar com ele, quando eu tava produzindo aqui com Magi. Fui lá pedir conselho pro meu professor. E ele falou, eu falei, eu tô pensando em falar com esse produtor aqui, cara, porque ele vende show pra esse, só artista pica, tá ligado? Ele faz circuito, não sei o quê. Aí ele falou, Dan, olha os nomes que você falou, velho. Por que o cara vai deixar de vender um show pro Danny Black pra vender um show seu? Qual que é o sentido disso, mano? Nem adianta assim, você falar com o cara, não faz realidade. sentido nenhum. Quantas pessoas você vai levar no seu show? Então o mercado musical, que a gente não ganha mais por música, ouvir, né? As pessoas ouvem música não vai te dar dinheiro, né? Você, nos streamings o valor é extremamente pequeno, o CD não existe mais, só compra quem é o fã, né? O cara que curte você, esse é o cara que vai te dar dinheiro, o cara que curte você que não é o seu brother. Que não é o seu brother. Embora eu tenha a oportunidade de ter pelo menos um dos meus brothers que gosta do meu som. Tipo, da minha vida inteira, ele acompanha, ele conhece, é o cara que eu acompanho uma música e mando pra ele. Vou ver essa música aqui que eu acho que você vai gostar. Então, você tem que ter uma marca muito consolidada. Tipo, eu tenho que fazer um show em qualquer lugar e lotar, dar sold out antes do show, 2 semanas antes do show. Se eu fizer isso, aí eu consigo viver de arte. Consigo, tipo, como Dan Santos, compositor, que tem esse lado sensível, que tem as coisas pra dizer, viver disso. Sem isso, cara... E para construir isso é um investimento, ainda mais hoje, com as métricas, porque as redes sociais, foi o que você falou, né? Elas possibilitam a gente meio que tirar um intermediário. Não precisa mais uma grande gravadora. Você paga lá o estúdio do Magi, né? O Estúdio U, que é um estúdio incrível para fazer as suas produções, e pega o material e vai divulgando ali no seu ciclo pequeno, vai investindo e tal. Mas o jeito que o jogo funciona... É muito difícil você furar a bolha, né? Tem engajamento. Pô, eu tenho 3 mil seguidores, mas eu não chegava em 200 pessoas, sei lá, nos meus posts, tá ligado? Tipo, então, pra você conseguir construir essa base sólida de pessoas que consomem e que se você fizer um show vai estar lá, se você vender uma coisa vai estar lá, se você vai lançar uma música as pessoas vão estar lá, se vai lançar um clipe as pessoas vão estar lá, você tem que gastar muito tempo e muito dinheiro. Então, na minha cabeça, o que eu deveria ter feito depois do meu lançamento... era tipo, a cada um mês e meio lançar single, que é o mercado musical hoje funciona assim. A tendência é isso, a cada um mês e meio você vai lançar um single, você vai ficar no inconsciente coletivo, você vai estar produzindo material, as pessoas vão se engajando, você vai cada vez... Sempre vem do lançamento, sempre juntando, só que como é que você paga isso? Eu, tipo, pô, tenho 2 filhos, esposa, tenho que trincar... Da sua vida, não né? tem como como, você falou, cara. Tem que ter um suporte E você precisa ter tempo pra compor, você precisa ter tempo pra produzir, aí você precisa ter tempo pra gravar o vídeo, aí pra postar a foto, e aí você vai somando... Isso, que nem no meu caso, pô, que vivo de música, trabalho 12 horas por dia pra conseguir viver de música. Só que, velho, não sobra tempo pra nada, né? Ainda mais agora que eu tenho um filho pequeno. Então, tipo, hoje eu devia estar ensaiando porque eu toco sábado num evento, um casamento. Um almoço em casa que é um casamento. Tipo, não tive tempo a semana inteira ainda. Não ensaiei pro bagulho que é sábado, vou ensaiar amanhã, tá ligado? Vou ensaiar amanhã. Tem bastante bagagem, né? Então, sim, precisa. Quanto você precisa do ensaio? Né? Pô, tem essa coisa, mas Sim. É importante. Então, o autoral, ele no meu caso, ele me frustra um pouco porque as redes também, por mais que você eu tento usar as redes hoje de uma maneira construtiva, a gente é humano, né? E a grama verde sendo esfregada o tempo todo na sua cara,
isso machuca a gente também, causa uma frustração. Fala, pô, não é nem questão de inveja, mas, porra, eu sou um artista que eu também gostaria de estar Não, circulando. você fala assim, eu sei que meu trampo é bom, decente, me dediquei pra isso, é reconhecimento, né? Eu queria estar o trampo circulando, queria estar produzindo mais, queria estar conectando, porque com as lives que eu fiz, as pessoas conectavam. De Aham. fato, o cara que eu sou e o que eu faço conecta as pessoas. Mas pra gente conseguir fazer isso girar, a ponto de eu ter uma estrutura pra conseguir fazer, porque é mó dinheiro, sabe? Tipo, é muito dinheiro, cara. Você vai, tipo, bancar Sim, com certeza. uma coisa profissional, porque se não for profissional também você não vai fazer diferença, Verdade. né? A concorrência hoje é muito grande, todo mundo tem uma câmera fodida, todo mundo, né? Verdade. Então Tá nivelado mais acima tá agora, nivelado né? mais acima. Pra Da você ter uma técnica. estrutura pra fazer isso, ainda mais vivendo de música, pra mim, pelo menos, eu ainda não consegui achar essa receita. Mas o que eu tava falando com ele é, cara, eu tô com umas 10 músicas pra gravar, que eu fiquei tocando nas lives e as pessoas gostam, ficaram me pedindo gravações. E vou tentar produzir ano que vem pra tentar... Porque quando eu lancei, eu queria... eu não terminei o raciocínio, eu acabei flertando com essa coisa de viver disso. Pô, será que vai dar certo mesmo? E aí vamos lá, o estudo de caso. Porra, eu lancei minhas músicas, elas tocaram 6 meses na Band FM de Minas. Da parte de Minas e da parte sul da Bahia. Aham. 6 meses todos os dias, 3 vezes por dia. Eu dei uma sorte das ajudas que vão aparecendo no meio do Aham. caminho, do diretor da rádio ser amigo da mãe de um amigo meu, Network. que é doméstica. Que você é uma coisa que você não imagina que vai aparecer de nada. Aham. Você fala, ah, não, a minha amiga que é doméstica, ela vai me passar o contato do diretor da Band. Você vai falar, não, isso não vai acontecer, né? Caminhos alternativos que a gente nunca E imagina. aí a gente fez uma parceria, eu fazia doação de cesta básica para ele distribuir. Eu doava uma cesta básica por dia, tive que fazer um puta investimento, Aham. puta grana, tá ligado? Porra, minha música chegou a ficar a 24ª mais pedida, saí em 2 matérias melhores do ano, meu clipe passou na TV, lá no Music Box, os 2 clipes. Pá. Só que, tipo... E aí? Se isso não acontecer o tempo todo, com tudo que você faz, você vai lançar um bagulho, você pesa na divulgação e tal, faz uma puta estrutura, aparece nos lugares, fala do trabalho, faz outro tal. Aí, ao longo do tempo, isso até você ir consolidando o mercado, vamos falar de uma banda assim, eu penso, o ideal é uma coisa que nem está lá, o Teatro Mágico. Aham. Não, é uma resistência, você vai indo ao longo dos anos. E que se consolidou. E uma né? hora, pum, né? Você engajou tanta gente que as pessoas colam. O próprio cenário do rock hoje é movido nisso, né? As bandas que são do rock, você pega lá o Fresno. É uma banda que ainda tá viva, porque é a única banda que ainda tá viva daquela época. Verdade. Porque os caras conseguiram conectar, acharam essa legião que tá ali e ficam ali, cara, fazer essa roda girar. Agora, até você conseguir chegar nessa coisa, não tem como, é muito difícil, cara. É muito difícil, não é uma questão de talento, é uma questão de conseguir jogar o jogo mesmo, assim, né? São muitas circunstâncias. São muitas circunstâncias. E aí, isso acho que pra qualquer pessoa. Aí o lance da minha frustração é que eu decidi ser músico lá com 16 anos pra ser artista, né? Eu achava que o músico era isso. Eu descobri que não era isso e salvou minha vida e consegui realizar o sonho de viver de música. Mas eu nunca decidi, eu não decidi ser músico, nunca sonhei em ser músico pra ser um músico profissional tão somente, né? Eu cheguei num lugar que eu nunca imaginei, cara. Eu nunca imaginei entender das coisas, tá ligado? Sim. Tocar o que eu toco, e até mesmo cantar o que eu canto, tá ligado? Porque eu tenho um maior lance com canto, mas, pô, isso tudo é uma vida, tá ligado? Mas, ao mesmo tempo, eu fiz isso pra... Tá lá, eu tinha esse discurso, eu queria ser o cara que o Lenine liga quando vai lançar um disco pra ir lá ouvir, tá ligado? Não é questão de estourar e ter nego Não, babando de- meu ovo. De relevância, é relevância, né? Não é fama, Das é pessoas relevância. olharem o trabalho, né? Do Magi gravar um disco aqui e falar, cara, eu acho que esse disco aqui, pô, o Dan manja bastante isso daqui, eu vou chamar o Dan pra vir aqui me ajudar. Você se tornou uma referência, né? Então, tipo, no meu ciclo pequeno eu sou essa referência, consegui ticar isso. Demais. Mas o meu objetivo sempre foi escalar isso pra poder estar com os caras que eu admiro, etc e tal. Então, nesse caso, eu sou um pouco frustrado sim, cara. Mas estamos no Brasil que as coisas, né, velho, é o 0,00, né? Tá conseguindo viver disso de música, né? O que Eu não permite posso, você e aí dedicar eu também tenho que ter o pé no chão de, né, de tirar isso pro meu lado também. Falar, cara, eu também não posso ficar frustrado porque eu tô vivendo uma coisa de que, né, Claro. certeza. que é pra 0,000001, né, viver do meu violão, da minha música. Isso é doido, né? Isso é muito doido. Mas- Dan, A pergunta derradeira. qual conselho você daria pro Dan de 10 anos atrás? De 10 anos atrás. Nossa, o Dan de 20 era um demônio. O Dan de 20 era embaçado, hein, velho? Que doideira, né, velho? Não sei mesmo, mano. Porque você pensa que, tipo, se você
tivesse um conselho que mudaria a sua trajetória, né? É o paradoxo da viagem no tempo. Aham, exatamente. Tipo, você não seria o cara que deu o conselho. Exato. Poderia ser um cara ainda. Aqui, olha. Poderia ser um cara ainda mais desenvolvido, bem menos desenvolvido, Ou não, por você N não, razões. você não seria não aquele tem como cara que saber, teve né? aquela Vai visão. passar, Ele você não seria. Você poderia ser outro cara que também teria a mesma visão. Ou não sei, né? Então, por exemplo, você falou isso, eu ia pensar, falar, Dan, isso, porque eu fui estudar música, começar a estudar música lá com meus 22, 21. Então eu falaria, pô, mas é que você falou 10 anos atrás eu tinha 20. Eu ia falar, estuda. Pô, eu estudei. E eu fiz o caminho que me levou pro estudo. Que hoje eu sei que o estudo é o caminho pra tudo, né? A chave pra tudo, né? Com certeza. A sair da ignorância vai fazer você sofrer pro resto da vida, mas pelo menos você vai sofrer com propriedade. Né? Vai sofrer com embasamento teórico, tá ligado? Né? É verdade. Mas ao mesmo tempo, tipo, que nem o bagulho do design, né? Pô, eu gastei 6 anos da minha vida no design. Se não fosse isso, eu não tava aqui, cara, hoje. A gente não tinha se conhecido. Não ia ter liberdade pra fazer o bagulho de vídeo, não ia ter o coisa, não ia ter feito... Não ia estar aqui hoje. Sim. Então... Beba menos, talvez. Talvez beba menos seja um conselho bom, né? Se alimente melhor. Considerando que você não está bebendo aqui hoje, porque vai dar aula depois, o conselho até... Você viu que eu já tô, Se Deus tô exercitando. Não, Mas... eu achei que você achou a resposta sensacional, porque isso de toda forma agrega. Coma bem, Coma independente bem, do caminho que você vai fazer na sua Coma vida, bem, né? porque eu tenho o estômago fudido e sei o quanto isso tem um impacto na vida. Então, tipo, pô, vem da nossa ignorância, né? Aham, verdade. Meus pais não sabiam se alimentar e eu não sei me alimentar. Fui aprender a alimentar com a minha esposa, que é um coelho. Aham. Tipo, o lanche dela é com um chuchu cozido à tarde. E aí eu, hoje, né, com 30 anos, com o peso da parada, falo, caramba, nossa, não é verdade que você tem que comer direito pra você viver bem? É verdade. Será que isso que eu me senti mal a vida inteira porque eu não comia bem? Porque me faltava porra de nutrição? Será? A gente é Né? o que consome, né? Seja comida, arte, o que quer que seja, a gente é o que a gente consome. Então consuma melhor e não vá ao coco bambu. Acho que seriam Não dois vá ao coco conselhos bambu. que eu acho que serviriam pra 10 anos atrás. Maravilhoso. Show de bola, manos. Dan, Obrigado, muito obrigado hein? mesmo por ter vindo. Foi uma honra receber você. O papo foi ótimo. Da hora, meu mano. Pô, E Obrigado mesmo, hein? sempre juntos Da e hora. adiante. vamos lá, contem comigo. E vamos ficar na resistência, né, mano? Nadando contra a maré que nem o salmão? Não, é a carpa, né? Quem que é que vai contra a maré? Acho que é a carpa, né? Que acho sobe, que é que sobe sobe o o rio pra carpa. transar, né, velho? A motivação maior, né? Né? Vamos lá. Remando contra Contra a maré. Contra a maré, sempre. Verdade. Eu até coloquei uma foto no Instagram uma vez, nadando contra a maré desde 1995. Isso aí. isso aí, mano. Pessoal, muito obrigado a todos vocês que assistiram. Se inscrevam no canal, comentem, por favor, e compartilhem com seus amigos. E a gente se vê no próximo episódio. E não come Valeu. no coco bambu também. Se alimentem direito. Bebam menos. Siga o Outcast. Estúdio. Esquece. Siga o Dan As também. parcerias, as parcerias. Ah, é. Vamos lá na sua loja lá. Acaute. Account. Compre camiseta de time, que isso é muito legal. E assistam o Spider News, curta que lançou há pouco tempo. Vai ficar só link no final. É o Benz, siga o Benz. É Benz Gomes, né? Benz Gomes. Tem Gomes. Muito bom.